Fala aí, seja muito bem-vindo. Mais um TaninoCast no ar, 5º episódio. A gente tá durando, hein? Eu me chamo Edio e esse não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. Inclusive, aproveita, já deixa o like na confiança, vai se inscrevendo, isso ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês, tá? E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ricardo Schweitzer. Ele atua há mais de 15 anos com investimento, já passou por corretoras, por casas de análises e hoje atua como consultor independente. Tá, Ricardo, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado, Saúde. Edio. Um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Você começou, na verdade, com uma colocação muito feliz. Só o fato de já ser um podcast com vinho, já é um atrativo, assim, né? Você já tá intimado, sempre que você não tiver quem chamar, você pode me chamar, porque isso é uma coisa que absolutamente nunca vou te dizer não. Você pode ter certeza. E aliás, isso é algo bem legal, ó. Para quem está assistindo hoje, o 5º episódio, ele é gravado, não é ao vivo. Então, quando eu convidei o Ricardo, não existia episódio algum. E hoje, durante a gravação, só tem 2 no ar. E ele tá aqui, ó, tomando um vinho comigo. Saúde de novo, mestre. Fico super feliz. Inclusive porque, né? E aí depois a gente acaba com a rasgação de seda, mas deixa eu aproveitar para dizer. Sempre gostei muito do teu conteúdo lá do Sommelier de Merda. Do meu outro eu, né? Teu outro eu. Sempre gostei muito do teu alter ego. Então, ele é um cara muito mais legal que eu, na verdade. Eu tô especialmente feliz. Eu queria muito ter um alter ego para dizer que ele é mais legal que eu, porque qualquer alter ego que eu tivesse seria mais legal do que eu, mas... Eu tento explicar isso para as pessoas. Elas falam assim, cara, você é muito engraçado, você é muito legal. E eu falo, não sou não. Eu sou mal-humorado, eu sou chato. Não, eu não acredito nisso, não é possível. Eu falei, é possível, ninguém é feliz como o sommelier de merda é, né? Só tirando sarro, enfim. Eu vi esses dias uma postagem no Instagram que eu acho particularmente representativa disso que você está falando, né? Era um quadro assim que tinha, sei lá, uns 12 quadrinhos, né? Uma bolinha de cada cor, né? Aí uma bolinha amarela. Aí os caras apontavam. O que você vê nas redes sociais é a bolinha amarela. O que você assume que a vida do cara é um quadrinho só de bolinhas amarelas. E do tipo assim, desculpa, não é assim que o mundo funciona, né? Mas as pessoas estão acostumadas com essa ideia de que o que elas veem em rede social o tempo todo é representativo da realidade o tempo todo. E isso não existe. Mas insisto, as pessoas querem postar só os melhores momentos, né? Ninguém quer postar a desgraça. Sem sombra de dúvidas. Já que a gente vai falar um pouquinho de investimento, todo mundo posta ganho, ninguém posta loss, né? Todo mundo posta ganho. Cara, podcast é novo, né? Então, óbvio que tem uma audiência que vem do vinho, tem audiência que vem do convidado, tem um pouquinho da audiência das pessoas que conhecem o Edio, né? Os amigos e familiares. Basicamente a sua mãe, tio, tia, né? Então, por favor, continuem assistindo. Tem uma essa visualização tem de uma vocês. ex que assiste só para botar o dislike para baixo. Isso é clássico. Típico. Então, mas eu fico super feliz porque assim, esse é um episódio que dá a oportunidade de conciliar duas coisas que eu sou apaixonado, na verdade, né? Porque a maior parte do tempo eu falo sobre investimentos, né? Por conta realmente da atuação profissional, né? Eu ferrei você porque eu passei o briefing desatualizado, eu já fechei 16 anos de mercado. Mas por isso que eu falei mais de 15. Mais de 15, boa. Viu só? Boa, serve para qualquer período, em qualquer ano estelar, né? Não, eu acho que você mandou 16, mas eu falei, se eu errar um número, mais de 15 é correto. 17 eu estaria sendo impreciso. Mas uma das coisas que não transparece no dia a dia é que eu também sou um apaixonado por vinho. É um negócio assim que eu gosto demais. E tento, dentro das minhas possibilidades, minhas limitações de tempo e tudo mais, aprender a respeito, porque, enfim, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu gosto de alguma coisa, eu transformo aquilo numa obsessão e quero saber absolutamente tudo a respeito. Então... E você chegou a fazer curso, livro, ou provando mesmo? Como então, que você eu estuda sou associado lá da BSSP. Legal, massa. Fiz os cursos deles de vinho introdutório e passei a bater ponto em todas as degustações semanais. Aquelas de quarta-feira? Aquelas de quarta-feira, simplesmente adoro. E... Será que a gente já sentou um do lado do outro e... Cara, provavelmente sim. Não provavelmente percebeu, sim. Cara? Caramba, provavelmente sim, porque assim, vamos lá, né? Eu acho que provavelmente você, assim como eu, dificilmente vai chegar lá puxando assunto com alguém.
né? Exato. E assim, a atmosfera média que permeia lá não é de você sentar e começar a puxar papo com quem está do seu lado. Exato. Então é possível sim que a gente já tenha se encontrado por lá. Aí agora, nesse final do ano passado, eu comecei o curso profissional deles. Legal, né? massa. Só que eu tomei a péssima decisão de me matricular na turma online, achando que isso se traduziria em mais flexibilidade na minha vida. O resultado é que a minha adega tá cheia de garrafinha, porque eu não consigo assistir às aulas no ritmo que eles produzem. Mas eu tenho fé de que em algum momento a gente consegue acumular aí algum aprendizado. A triste notícia é que quanto mais você aprender sobre vinho, você vai descobrir que você está longe de entender sobre vinho, cara. É um mundo, como tudo na vida, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem a consciência que não sabe nada. E o vinho não é diferente. Mas que bom, a gente tomando um vinho legal, depois eu falo sobre ele. Eu sempre escolho o vinho pensando um pouco no convidado. Ou que tem alguma historinha, e aí eu sei que você gosta de bons vinhos, trouxe um bacana hoje pra gente. Beleza. Eu tenho uma surpresinha aqui pra você depois. Tô com medo dessa surpresa, cara. Ricardo, e aí eu tava dizendo que aí o primeiro episódio foi com o Luan, que a gente falou um pouquinho de investimento, e eu recebi um feedback muito legal de pessoas falando assim: poxa, achava que investimento era um negócio muito distante, tenho um pouco de medo. E aí eu sei que você sempre participa de podcasts focados nesse assunto, e aí, óbvio, uma conversa mais no detalhe, vamos até falar de mais alto nível. Eu queria fazer um negocinho diferente. Vamos conversar com quem está com medo de investir, que não tem a consciência da importância e tudo mais? Vamos sim, né? Para fazer o paralelo, vamos fazer aquele papel maravilhoso de esse sim é um lugar onde eu puxo papo, né? Sabe quando você tá lá no Pão de Açúcar, por exemplo, Sei. e você passa lá na seção dos vinhos e você olha para um sujeito que claramente ele está tentando encontrar um vinho, mas ele não faz a mais remota ideia do que ele está fazendo. Sim. Esse eu tento ajudar. Esse aí eu geralmente tento ajudar, até porque provavelmente se não ajudar, ele vai acabar pegando, sei lá, uma garrafa de reservado, alguma coisa do gênero, e aí vai ser uma experiência traumática, o cara vai nunca acabar... mais vai tomar vinho. Né? O paralelo que eu estabeleço é... Infelizmente, no Brasil, a maior parte das pessoas que não tem... A gente vive em um país que, por uma série de fatores assim bem estruturais, a gente tem muitas dificuldades em tratar em nível educacional de questões de natureza financeira. Tá? Isso aí tem razões históricas, porque, por exemplo, assim, como que você fala de desenvolver uma cultura de investimento, de previdência, de longo prazo, em um país que muda de moeda a cada 6 meses? Tá? Essa aí é a realidade, sei lá, a realidade vivida pelos nossos pais. Sim. Né? Então, a figura que se popularizou nesse contexto de hiperinflação que a gente teve ali, né, principalmente anos 80, comecinho de 90, é o tio do terreno. Né? Como que eu consigo defender o valor do meu patrimônio ao longo do tempo se o meu dinheiro ele perde valor numa velocidade assombrosa que cada vez que ele cai na conta, eu tenho que sair correndo para o supermercado e fazer uma compra. Você lembra? Eu tenho essa lembrança muito, muito forte de quando criança. Eu acho que isso não existe mais. Mas você lembra que os carrinhos de supermercado tinham uma correntinha para você prender um no outro e fazer um trenzinho? Lembro. Então, por que isso? Né? Porque a cultura que existia era, como as coisas sobem de preço muito rápido, ou seja, o dinheiro perde valor, você corre para o supermercado, você estoca, você faz a maior compra possível, você tem um freezer horizontal em casa, um negócio que... no mundo desenvolvido não faz sentido nenhum, né? Porque você precisa estocar. E como que você defende o seu patrimônio a longo prazo? Intuitivamente, o que as pessoas aprendem a fazer é comprar terreno. Né? Comprar terreno por quê? Porque o terreno é um ativo real, né? Ele não é um ativo financeiro. Né? E, consequentemente, todos os investimentos de natureza financeira, eles acabaram muito prejudicados no Brasil aí por décadas, pura e simplesmente porque o país não conseguiu oferecer o básico, né, que é a estabilidade de valor da moeda. Uma coisa que, assim, é o comecinho, assim, é a regra do jogo. 101. É exatamente, é do tipo Economics 101. Se você quer realizar trocas numa economia, você precisa que o dinheiro valha alguma coisa e que você tenha alguma previsibilidade de quanto o dinheiro vai valer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Então, muito em função disso, no meu ver, a gente parte de uma base muito ruim. Tá? A isso se soma o fato de que,
Cara, a gente é um país que, na média, as pessoas ganham mal e, consequentemente, tem dificuldades de guardar dinheiro, ou seja, de desenvolver um hábito de poupança. Isso acaba, de certa forma, relacionado assim. Olha, se eu consigo colocar algum dinheiro na caderneta de poupança, eu já sou um puta do vencedor. Sim. Entende? E aí toda a discussão do retorno nominal, retorno real, que existem alternativas muito melhores do que aquilo ali, ela fica muito prejudicada nesse contexto todo. Quando você consegue ultrapassar essa zona de arrebentação, o que existia até alguns anos atrás, né, e alguns eu estou falando aí 10, 15 anos atrás, era uma brutal falta de informação. Basicamente, você não tinha acesso à informação a respeito de investimentos, quando muito você contava com o gerente do banco, que é um sujeito que, mesmo que ele seja um cara bem intencionado, ele está submetido a uma estrutura de incentivos dentro do banco que não necessariamente significa que ele vai fazer o que é melhor para você. Ele vai fazer o que é melhor para o banco. O gerente defende o interesse do banco, não o interesse do cliente. Tá? Claro. Porque senão ele é mandado embora. Exato. É simples assim. Aí você ultrapassa mais essa zona de arrebentação e você chega num cenário que, não, agora existe livre acesso, digamos assim, à informação financeira. Só que essa história do livre acesso de informação financeira, dá para fazer um outro paralelo. Há muitos anos atrás já se falava que a quantidade de informação, e aqui eu estou falando de informação útil, que existia disponível na internet, já era muitas vezes superior ao que existia na antiguidade na Biblioteca de Alexandria. Tá? Só que aí entra uma outra questão, que é as pessoas saberem onde buscar informação e as pessoas quererem buscar informação. Ou, em outras palavras, eu tenho a mais absoluta certeza de que vídeos de gato ou de menininhas dançando continua sendo uma coisa muito mais interessante do que ver um barbudo feio falando de investimento. Tá? E aí, sabe, sempre tem mais um obstáculo, mais uma barreira. Aí, no meio do caminho, o que acontece? E aí que eu vou fazer o paralelo lá com o cara que está no Pão de Açúcar e que vai pegar um reservado por acidente. Mesmo não fazendo um grande esforço para ir atrás de informação, um belo dia o cara, eu tô com dinheiro sobrando aqui. Aí ele tem um amigo, ele tem um parente, alguma coisa assim, que ele conta, olha, descobri um negócio aqui que tá dando muito certo. Aí você vai ver, é o robô do Pix. Né? É um cara que supostamente você manda R$100 para ele e ele devolve para você R$1.000 no mesmo dia. Isso constrói no imaginário das pessoas a ideia de que existe uma maneira mágica e rápida de fazer dinheiro. Que obviamente dá errado. Né? E no momento que dá errado, a pessoa sofre um golpe, qualquer coisa do gênero, né? Aí a pessoa traumatiza e volta para estaca zero. Do tipo, quando o cara vai lá e se estrepa por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de cultura de investimento, perdi todo o meu dinheiro, aí volta lá, tá vendo? Se você tivesse comprado um terreno, isso não teria acontecido. E aí a gente fica, essa é uma corrida dos ratos, né, para trazer uma expressão que vem lá do Pai Rico, Pai Pobre, da qual é muito difícil as pessoas saírem. Né? Porque investimento não é necessariamente uma coisa simples, é um negócio que exige de você uma disciplina de longo prazo, que a maior parte das pessoas não tem para absolutamente nada na vida. Então, assim, é muito complicado. O que é que a gente tenta fazer em alguma medida? A gente tenta chegar para esse cara que está no Pão de Açúcar e dizer, olha, talvez ao invés de levar isso aqui, tá? Leva, sei lá. Cara, se você vai fazer a bobagem de levar um reservado para casa, lá um Malbec tampa de caixão da Conte Toro, ao invés disso, dá uma olhada nesse Merlot aqui do Vale dos Vinhedos. Às vezes você tem ali uma coisa baratinha, etc e tal. Eu esses tempos eu estava por lá, eu fui na Pisato e eu descobri que eles tinham uma linha B, que se eu não me engano, acho que se chamava, não era Álamo, era alguma coisa com A. Mas que basicamente assim, Sim. Era um vinho ok, era um vinho honesto, e aquele vinho tem no Pão de Açúcar. Cara, eu provei na feira todos e exatamente foi, acho que destinado ao Pão de Açúcar. Sim. Não sei se 100% da produção. Sim, mas assim... era Amier, alguma coisa assim. Esse aí mesmo, é um rótulo branco, né? É um rótulo branco, uma letra todos preta, na feira. assim. Inclusive um abraço pro Flávio que me atendeu lá, me recebeu. Pude provar a linha completa da Pisato. Muito obrigado, foi muito gentil de sua parte. São sensacionais a casa do Merlot. Mas a questão chave é, o cara não tem como adivinhar.
Não tem como adivinhar. E aí isso aí entra uma outra coisa, né? Do tipo, o que o cara que não sabe absolutamente nada de vinho ele faz na hora de comprar? Ele compra o rótulo mais bonito. Sim. Ou seja, a maneira como aquilo ali foi empacotado para ele necessariamente é o melhor vinho que tem disponível? Do tipo, o rótulo do Romanée Conti é bonito? Nem um pouco, entende? Só que, como você não tem uma referência, é a mesma coisa. Do tipo, eu não sei nada sobre investimento. Aí eu vi alguém no Instagram dizendo que eu consigo transformar R$ 1.000 em R$ 10.000 em 2 horas. É só fazer um pix para ele. É mais ou menos a mesma coisa. É difícil de levar essas coisas às pessoas. Eu, particularmente, eu não consigo conversar tão bem com o sujeito que é absolutamente assim iniciante, não sabe nada. Eu costumo, né, a maior parte do pessoal com quem eu converso, via redes sociais e tudo mais, já tem alguma bagagem, eventualmente já me acompanhou em alguma das minhas encarnações anteriores, que são muitas. Volta e meia aparecem pessoas assim, Ricardo, não sei nada, por onde começo? Eu chego a ficar um pouco desesperado, assim, do tipo, o que eu consigo fazer para ajudar essa pessoa? E tipicamente acaba sendo isso. Não dá para você parar no meio do corredor do Pão de Açúcar e dar uma palestra pro cara sobre os elementos que você tem que levar em conta no vinho tinto, que você tem que harmonizar o tanino com a acidez, com o álcool, não sei o quê. Que cada varietal de uva vai produzir um tipo de vinho que tem certas características. O que você faz? Dá uma olhada nesse aqui que ele é bom. Na esperança de que, ao se deparar com alguma coisa que é boa, sei lá, que o cara chegue, o cara vai ter um jantar, alguma coisa assim, e aí ele vai abrir aquele vinho lá da Pisato, e aí outra pessoa, o convidado dele, levou uma garrafa de Cantinho do Vale. Aí você tem a esperança de que naquela experiência ali, não planejada, o cara tenha o estalo de que, isso aqui é substancialmente melhor do que isso, embora eu não saiba exatamente por quê. E talvez aquilo ali desperte nele a curiosidade de começar a querer entender um pouco mais. Eu acho que é mais ou menos assim o caminho que eu consigo fazer hoje dentro de investimentos. Ô, Ricardo, e aí falando um pouco de você, como é que você chegou nessa área de investimentos, né? E o que um analista faz? Tipo, deu um estalo assim, falou, quero trabalhar com isso, ou foi naturalmente sua carreira foi para esse caminho? Bom, primeira coisa, né? Muito provavelmente todo mundo que está nos escutando já percebeu, mas eu não sou paulista. Não acredito. Pois é, eu não sou paulista. Não sabia, cara. Né? Eu sou gaúcho. Eu fazia economia na Federal do Rio Grande do Sul, meio que por acaso, para ser bem sincero. Tá? Eu terminei meu ensino médio, eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida. Padrão, né? Padrão. Eu venho de uma família que é predominantemente composta de funcionários públicos. Então eu cresci ouvindo aquele mantra de faz direito, faz um bom concurso público federal e fica com a vida garantida. Esse foi o mantra que eu cresci ouvindo. Só que Além de te pedirem para comprar terreno, te pediam para ser funcionário público. É exatamente isso. Só que por alguma razão, assim, aquilo não ressoava em mim. E eu fiz o maldito vestibular de Direito, graças a Deus eu não passei. Aí eu passei 1 ano da minha vida, assim, meio sem saber o que fazer. Quando eu tava sem saber o que fazer, eu tinha um amigo que virou pra mim, cara, enquanto você não sabe o que fazer, faz um curso técnico de alguma coisa, porque pelo menos você fica se descobrindo, né? Você tem tempo para descobrir o que você quer fazer com um emprego, que é mais gostoso do que você passar esse período sem um emprego. Exato. E ele fazia um curso técnico em contabilidade. Ele tinha feito um curso técnico em contabilidade. Eu falei, vou fazer esse negócio aqui. Tá? Assim, completamente descompromissado. Calhou que eu gostei e esse mesmo amigo, o pai dele investia em ações e eu tive algum contato através dali. E aí eu olhei, isso aqui parece um negócio interessante, o que eu posso fazer? Meu próximo vestibular eu posso fazer contábeis, administração e economia. Pragmaticamente olhando, eu fui ver na época lá as densidades por vaga e eu vi que o curso de economia era o menos concorrido entre os 3 da Federal do Rio Grande do Sul. E eu apliquei e passei. E assim, passei super bem, né? Depois eu fui descobrir que uma das pessoas que tinha passado pelo mesmo curso de economia que eu era a Dilma. Né? Então, basicamente, eu me formei na mesma faculdade que a Dilma se formou em economia. Né? Acho que não é exatamente a melhor credencial do mundo. Mas, enfim, eu estava fazendo economia
E aí chegou uma certa altura, passei os 2 primeiros anos do curso, assim, só estudando, achando que eu ia ser acadêmico, achando que meu professor de microeconomia era o cara mais legal do mundo. Nossa, a história do pensamento econômico, que coisa legal. E hoje eu penso assim, meu Deus do céu, o que eu ia fazer com a minha vida? Mas calhou que chegou uma certa altura do curso que, cara, precisava de um estágio, precisava fazer algum dinheiro, né? E eu comecei a aplicar para todas as vagas de estágio que podia. E eu, dentre outras vagas, eu apliquei para uma vaga no Detran do Rio Grande do Sul. E eu não passei. Ao ter sido rejeitado na vaga do Detran RS, calhou que dias depois eu tinha uma outra entrevista e que era numa corretora de valores. Eu cheguei lá e começaram a me falar a respeito do que eu lembrei. Eu aprendi umas coisas de análise de balanço lá no técnico de contabilidade. Vem. Foi assim que eu virei analista. Não foi uma coisa planejada, eu não venho de uma longa linhagem de banqueiros suíços, qualquer coisa do gênero. Bem pelo contrário, do tipo, ninguém na minha família investe. Praticamente ninguém na minha família seguiu o caminho na iniciativa privada. Eu caí naquilo ali absolutamente por acaso. Absolutamente por acaso. E 16 anos depois eu continuo nisso. Né? Então, em vez de estar multando o carro na rua, você tá não era nem multar carro, né? Eu ia estar carimbando papel. Não, né? eu ia estar, sei lá, atendendo o cara que quer renovar a CNH dele. Entende? Genial. E quis o destino que as coisas seguissem nessa direção. Eu, obviamente, me enfiei naquilo e gostei. E ao gostar de talvez ter alguns pendores naturais para aquilo, eu consegui ir avançando, eu fiquei naquele estágio menos de 6 meses. Por que menos de 6 meses? Porque naquele período curtíssimo, já me surgiu uma oportunidade de virar efetivo, né? De virar efetivo em uma asset no Rio Grande do Sul. Então, assim, a minha vida de estagiário foi super curta e eu nunca mais saí disso aí. Mas, assim, não foi absolutamente planejado, não foi absolutamente premeditado. Do tipo, eu tive sorte. Sinceramente, eu tive sorte. E sem cortar o seu raciocínio, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você comentou que o pai do seu amigo já comprava ações. Então cabe a pergunta tanto para esse período de tempo como quando você começou 16 anos atrás. Como é que era para eu comprar uma ação naquela época? A do pai do seu amigo e quando você começou? Porque não é a facilidade de hoje que você abre o celular, mete a ordem e compra, né? Quando eu comecei, eu entrei no mercado em 2007. Tá? Por que especificamente 2007? Teve uma razão de ser. O mercado brasileiro estava vivendo um boom em 2007 de IPOs. Tá? IPO é quando uma empresa faz a primeira oferta de ações ao mercado e, consequentemente, começa a ser negociada em bolsa. Tá? Naquele ano de 2007, se eu bem me recordo, teve, sei lá, 62, 64 operações. Isso é muita coisa. Muita coisa. A gente teve anos aqui que a gente deve ter tido uma, duas, nenhuma. Então o mercado estava muito aquecido. Naquela época, cara, já existiam home brokers. Só que assim, era um negócio do mesmo nível tecnológico, sei lá, que o antigo MSN lá, que você entrava para conversar com as pessoas. Era muito precário. Muito, muito, muito precário. A maior parte das operações de bolsa, pessoa física, você fazia ligando para o seu assessor ou, inclusive, indo nas corretoras. As corretoras tinham naquela época uma coisa que era muito comum, que eram as tais salas de ações. Basicamente era uma salinha que tinha lá um sofá, um café, um monitor de cotação, etc. E onde os clientes mais cativos, que como você pode imaginar, né? Na maior parte dos casos, quem tem condições de passar o dia inteiro na sala de ações da corretora é um aposentado. Né? Ficavam lá acompanhando as notícias do mercado, acompanhando as cotações. A corretora que eu trabalhava especificamente, a sala de ações tinha uma janela que dava para onde era a mesa de operações. Então o cara chegava ali num guichê, né? Era um guichezinho mesmo, assim, até com o vidrinho com aquele recorte para você ouvir, né? Aquela coisa bem de... Tipo repartição pública, assim, né? Que tem o guichezinho. Aí você podia passar a sua ordem por ali. Tipo, era uma coisa completamente arcaica à luz do que a gente tem hoje. Né? Era um mercado muito diferente. A participação de pessoa física era muito menor. Era um mercado para poucos. Era um mercado que ainda, inclusive, era uma coisa mal vista. Era coisa de apostador. Então, sim, mudou radicalmente. Eu lembro que naquela época, eu acho que isso hoje não existe mais, porque
eu não sei há quantos anos eu não pego em um jornal físico. Mas lá no Rio Grande do Sul tinha a Zero Hora, né? Que é o estado de São Paulo do Rio Grande do Sul. Mas obviamente é melhor, porque é do Rio Grande do Sul. Claro. Tinha uma página que vinha só as cotações de fechamento do dia anterior. E ainda tinha uma coisa engraçadíssima, né? De novo, em função do crônico bairrismo gaúcho, os caras faziam além de mostrar o desempenho do Ibovespa, os caras tinham um índice que eles faziam só com ações de empresas gaúchas que eram listadas na bolsa. Se chamava Ibombacha, essa coisa maravilhosa. Então, basicamente, esse era o contato. Como que muitas pessoas tomaram seu primeiro contato com ações no Brasil? Linha de telefone. Né? Porque houve uma época lá, né, aquele período maravilhoso em que existia o sistema Telebrás, que as empresas de telefonia eram todas estatais. E eu fico absolutamente assustado de perceber que tem gente que sente saudade disso. Basicamente, para você reservar a sua linha e ficar lá 10, 15 anos esperando por ela, né, você tinha que compulsoriamente adquirir ações da empresa de telefonia. Então, muita gente um belo dia descobria, eu tenho ações da, sei lá era a CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Eu tenho ações da CRT. O que eu faço com isso? Um belo dia você descobre que aquilo vale algum dinheiro. Ou você está lá revirando as coisas do seu bisavô e você descobre uma cautela lá de ações ao portador da Eletrobras. Nossa, será que isso aqui vale alguma coisa? Entende? Ou da Petrobras, ou sei lá, do tipo... Isso era uma coisa muito comum. Mas assim, era um mercado muito precário, né? É absolutamente incomparável com as coisas que a gente tem hoje, né? Que você tem uma profusão de informação absurda. E por ser absurda, você tem uma variabilidade muito grande de qualidade dessa informação. E é muito fácil você abrir uma conta numa corretora, comprar, vender. Eu lembro que nessa época, por exemplo, um belo dia eu era correntista do Banrisul, como todo bom gaúcho. E eu decidi, eu vou abrir uma conta na corretora. Aí eu fui no banco falar com o gerente, eu quero abrir uma conta na corretora do Banrisul. O cara não fazia a mais remota ideia do que eu estava falando. Do tipo assim, não sei do que você está falando, não sei, não é comigo, ninguém me falou absolutamente nada disso. Isso hoje é absolutamente impensável. Mas naquela época era tudo mato, né, para resumir para você. E o avanço que a gente teve de lá para cá é simplesmente formidável, né? Ô, Ricardo, e aí pra gente dar sequência aí mais ou menos no tema, qual que é a importância de investir? De não torrar o dinheiro só com vinho? O problema de não torrar dinheiro só com vinho é que a tentação é sempre grande. Né? É grande. Meu Deus do céu. A tentação é sempre muito grande. A história é basicamente a seguinte. A não ser que a gente morra no meio do caminho, muito provavelmente nós vamos viver para além do intervalo de tempo que a gente é capaz de trabalhar, de produzir alguma coisa. Então, assim, preocupação número 1. Como você pretende se aposentar um dia? Mas tem o INSS. Tá? Vamos assumir que o INSS seja uma coisa sustentável. O INSS tem teto. E o teto do INSS não é uma coisa tão alta assim. Tá? Muito provavelmente, se você que está nos ouvindo é uma pessoa que tem capacidade de fazer poupança, considerando o que é custo de vida no Brasil, etc. e tal, também é bastante provável que o que você consiga hoje gerar de rendimentos por meio do seu trabalho já seja uma coisa semelhante, se não superior ao que é o teto do INSS atualmente. Então, assim, grosseiramente falando, se você depender só do INSS e o INSS for sustentável, o primeiro problema que você vai se deparar é o dia que você se aposentar, você vai ganhar menos do que é o seu padrão de vida hoje. Sendo que, à medida que você envelhece, os seus custos aumentam por questões inerentemente ligadas à saúde. Então tem um descolamento grotesco para acontecer lá na frente. Se você depende do INSS, no limite, ou você vai ter uma velhice que, do ponto de vista material, vai ser pior do que a vida que você tem hoje, ou você vai depender de alguém. O que, obviamente, é um enorme risco. Essa é a primeiríssima questão. Assim, as pessoas deveriam pensar em investimento porque o que existe de solução para elas, do ponto de vista de previdência, não necessariamente
se traduz em algo que no longo prazo vai efetivamente suprir as necessidades delas. Do tipo, do que eu vou viver se o dinheiro do INSS não chega? É muito triste, mas isso que eu estou dizendo para vocês não é uma profecia apocalíptica, alguma coisa assim. Todo mundo conhece pessoas que vivem do INSS hoje e que isso representou para elas um decréscimo de padrão de vida substancial, e a vida vai ficando cada vez mais apertada a cada ano, não consegue manter as coisas, daqui a pouco você não consegue mais manter seu carro, aí daqui a pouco você começa a ficar assim, aquela coisa cada vez mais difícil de você pagar o condomínio do seu apartamento, e aí chega uma hora que você precisa diminuir o seu padrão de vida porque simplesmente o dinheiro não chega mais. Isso já acontece hoje. Imagina daqui a 10, 20, 30, 40 anos. O segundo ponto pelo qual eu penso que as pessoas deveriam considerar investir é que o investimento, ele é uma das maneiras através das quais você pode desenvolver novas fontes de renda. Para você não ser única e exclusivamente dependente do seu trabalho. Porque assim, esse é um daqueles momentos assim iluminadores. Existem outras maneiras de você ganhar dinheiro na vida além de trabalhando. Tá? Você pode vender a sua hora de trabalho, a sua força de trabalho em troca de dinheiro, que basicamente é uma relação de trabalho. Você pode ter dinheiro e, na verdade, rentabilizar esse dinheiro, ou seja, colocar ele em investimentos, sejam puramente financeiros ou sejam investimentos produtivos, sei lá, ser sócio em um empreendimento no qual você não vai trabalhar. Você pode produzir coisas, produzir ativos intelectuais, por exemplo, que geram renda para você de maneira recorrente, como, por exemplo, o pessoal que escreve livro. O livro gera royalty. Você passa o resto da sua vida, basicamente, sendo remunerado pelas coisas que você produziu. Hoje em dia, no mundo aí da economia digital, acho que tem exemplos muito mais claros, né? Se você vai subir esse podcast para o YouTube, você tem grandes chances de, em alguma medida, ser remunerado a partir da monetização disso aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos. Obviamente, se a nossa conversa for minimamente interessante. Isso não necessariamente Temos que fazer uma conversa atemporal aqui. Tem que ser atemporal. Isso é super importante. Então, assim, o investimento ele pode ser uma alternativa de você desenvolver novas fontes de renda, que não necessariamente dependem do seu trabalho. É o famoso colocar o dinheiro para trabalhar para você. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que acontece da noite para o dia. Se você começa com R$1.000, o seu dinheiro não vai sustentar você. Só que, de novo, se você passa a sua vida inteira contribuindo para o raio da Previdência Social na marra, por que você não pode, paralelamente, separar uma parcela diminuta do seu orçamento, que seja, para também investir de maneira consistente ao longo de 10, 20, 30, 40 anos? Aquilo ali vira um caminhão de dinheiro em algum momento. Obviamente assumindo que não é nem que você invista bem, mas que você não faça nenhuma grande bobagem ao longo do caminho. Do tipo, o retorno que aquilo ali oferece para você a longo prazo é uma coisa simplesmente extraordinária à luz das alternativas que você tem. Em outras palavras, gastar o dinheiro a longo prazo é um negócio muito caro. Você abre mão. Do tipo, quando você compra lá sua garrafa de vinho, a longuíssimo prazo, do tipo, você deixou de comprar um Romanée Conti daqui a 10, 20, 30 anos. Acho que é essa a ordem de grandeza, assim. Não. Obviamente eu estou assumindo que você não comprou um Chalice. Sim, né? sim. Mas assim, se você compra um bom vinho hoje, você está renunciando ao retorno que o que você gastou naquele vinho poderia gerar para você a longo prazo, que talvez desse para você comprar um Chateau Petrus dentro de algumas décadas. É que, obviamente, existe aqui uma escolha intertemporal, né? Sim. Eu não quero esperar 40 anos para beber uma garrafa de vinho, então a gente faz escolhas ao meio do caminho para a gente também não viver uma vida miserável, né? Não virar um muquirana que bebe country wine porque eu preciso economizar dinheiro. Né? A gente faz escolhas, né? A gente tenta adequar as coisas no nosso orçamento. Mas basicamente é para isso que se investe. Investimento é para garantir seu futuro, e a depender do ritmo que você conseguir as coisas, você pode no meio do caminho conquistar a famosa independência financeira, que é, você tem fontes de renda que cobrem o seu estilo de vida, que fazem com que o ato de trabalhar se torne algo
suplementar ou mesmo opcional na sua vida. Pensa que coisa boa assim. Eu ontem, né? A gente falou de podcast atemporal, mas isso aqui é muito tempestivo e acho que a lição é atemporal. Eu estou trabalhando muito. Você postou no story, né? Exato. Eu vi. Eu estou trabalhando muito nesses últimos dias, porque, enfim, eu vou me mudar, eu tenho os meus clientes de análise, os meus clientes de consultoria. Eu fui me mudar semana que vem. Tá? Eu comprei um apartamento maior por causa do meu filho, etc. E fazer mudança é um negócio muito tranquilo. Fazer né? mudança é um negócio muito tranquilo. Para piorar, eu ofereci para minha mulher de pagar aqueles pacotes de mudança que os caras fazem absolutamente tudo para você. E ela, eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas. Então tá lá encaixotando um monte de coisa infeliz. Enfim. Então assim, eu sei que as minhas próximas 2, se não 3 semanas, elas vão ser altamente improdutivas. Primeiro porque tem a mudança, depois porque tem aniversário do meu filho, vai estar a família toda aqui em São Paulo, vou ter que dar atenção para eles, depois tem o carnaval. O mês acabou. A gente está em fevereiro de 2023. Para quem está assistindo em 2030, Exatamente. que é um sucesso, 7 milhões de visualizações. Dia. Caramba. Acesso na Lua. Está melhor que o Felipe Neto já. Porra, olha só. Como resultado, o que aconteceu? Nesses últimos dias eu trabalhei feito um desgraçado. Estou trabalhando feito um desgraçado, na verdade. E ainda te chamam para podcast no meio da tarde, né? Mas pelo menos tem vinho. Olha Viu só, eu compro meus convidados. Pode continuar comprando que vale a pena. Aí o cara me mandou uma mensagem: poxa, mas se você alcançou a independência financeira, por que você está trabalhando às 3 da manhã? Eu fiquei assim, gente, as pessoas acham que quando você... Assim, eu, depois de 16 anos de mercado, depois de passar grande parte desse período trabalhando, né, trabalhando CLT mesmo, e paralelamente investindo, e a partir de 2018 empreendendo, né, eu atingi a tal da independência financeira. Tipo, o patrimônio que eu consegui construir, na verdade, hoje ele é capaz de manter meu estilo de vida. Só que eu trabalho, tá? E por que eu trabalho? Pela mesma razão que a maior parte das pessoas que atingiram essa mesma situação também trabalham. Quando você não tem dinheiro, quando você está em uma situação financeira de privação e tudo mais, e você é forçado a viver a sua vida de um jeito que você não gosta, eventualmente num trabalho que você odeia, com um chefe que você tem a vontade de matar, etc e tal, você alimenta aquela fantasia de que, se eu tivesse dinheiro, eu não ia fazer nada. Eu ia passar o dia inteiro na beira da piscina, ou viajando, ou bebendo vinho. Gente, não é por acaso que a maior parte das pessoas que tem patrimônio, que construíram patrimônio, elas seguem trabalhando. Porque o trabalho não tem só a ver com você ganhar dinheiro, tem a ver com um senso de realização, tem a ver com você se envolver com coisas nas quais você acredita, nas quais você acha que você pode contribuir, tem a ver com propósito. Vida sem propósito é uma coisa muito complicada. E quando você transcende essa questão de depender de um trabalho ruim para sobreviver, para ter a possibilidade de se dedicar a coisas das quais você gosta, a sua perspectiva muda. Só que eu insisto, você continua trabalhando. Talvez não tanto quanto antes. Eu não trabalho no ritmo que eu trabalhei nos últimos dias. Eu devo trabalhar, sei lá, entre 20 e 30 horas por semana atualmente. As pessoas olham essas coisas e pensam que eu trabalho 80. Eu faço os meus horários, eu consigo ir no meio da tarde para a natação com meu filho. Até pouquíssimo tempo atrás, eu fazia o almoço todos os dias na minha casa. Eu tenho a flexibilidade de estar aqui, um dia útil, à 1 da tarde, gravando um podcast tomando vinho. Isso é muito diferente daquela ideia da vida do Marajá, ou da vida do Playboy, ou aquelas coisas que a gente vê no Império da Ostentação no Netflix. Entende? Porque você não ter absolutamente nenhum compromisso na sua vida, cara, isso aí é o fast track para acabar com a sua saúde mental. Imagina assim, agora eu não vou fazer mais nada da minha vida, eu vou só tomar vinho. Cara, eu ia acabar com a minha saúde em 1, 2 anos. Eu ia encurtar a minha vida de uma maneira grotesca em 1, 2 anos, porque passei 2 anos na minha vida acordando na hora que eu quero, sem compromisso nenhum. E se você não tem
coisas com as quais você se envolve recorrentemente, por mais que você ache que você sempre vai arranjar coisas para fazer, você vai chegar no momento do tédio. E aí o que eu vou fazer na hora do tédio? Abrir 3 garrafas de vinho no mesmo dia? De novo assim, ó, ok. Né? Se você fizer isso, você não precisa se preocupar com a previdência, porque a sua expectativa de vida Você não vai vai chegar lá encurtar e mesmo. você não vai chegar lá. Né? Então, eu acho que é super importante. Eu acho que é super importante você ter coisas com as quais você se envolve. A partir de um certo momento, quando você deixa de depender financeiramente do seu trabalho, você pode escolher o seu trabalho, você pode escolher sua missão, escolher seu propósito. Parece papo de coach? Sim, eu sei que parece papo de coach. Mas existe um quê de verdade nisso aí? Ô Ricardo, e para quem está numa situação que é o inverso da liberdade financeira, ou seja, dívidas, ou recebe exatamente ali o suficiente para passar o mês e não consegue investir. Qual que é a dica que você dá para sair dessa situação e começar a trilhar o caminho do investimento e a futura liberdade financeira? Eu gostaria muito de dizer que existe mágica, mas a questão é pura e simplesmente matemática. Ganhar mais. Ou ganhar mais ou gastar menos. Assim, não tem muito o que fazer. Ou você precisa de fontes adicionais de renda, ou você precisa ajustar seu estilo de vida. E do tipo, ajustar seu estilo de vida. Eu já morei em pensão. Do tipo, eu já morei em um quarto de pensão que basicamente cabia a cama e um guarda-roupa de 2 portas. Era, sei lá, um quarto de uns menos de 4 metros quadrados. Naquele momento, aquilo era a possibilidade da minha vida. Às vezes as pessoas têm aquela coisa assim, mas eu não consigo guardar dinheiro, e eu não tenho como diminuir meu padrão de vida. Cara, às vezes tem. É que você se acostuma com certas coisas que você tem dificuldade de abrir mão. Só que eu ainda acho que esse é o caminho ruim. O melhor caminho é efetivamente assim, o que você pode fazer para eventualmente ter mais fontes de renda. Você trabalha o quanto? Você trabalha, sei lá, 8 horas por dia? Será que não existe absolutamente nada que você possa fazer no seu contraturno que possa gerar algum dinheiro adicional? Será que você não pode fazer alguma coisa no final de semana? Assim, é ruim? É ruim. Eu gostaria de virar para você e dizer, use todo o seu tempo fora do trabalho para o seu lazer. Só que se você está em uma situação que, basicamente, não tem o que você fazer para sair dessa roda viva, a sua escolha basicamente é ou passar um tempo da sua vida se sobresacrificando ainda mais em prol de ter a possibilidade de sair daquela situação algum dia, ou ficar naquilo para sempre, ou depender da sorte, ou sei lá, talvez você ganhe no loto fácil. Não dá para contar com isso. Então assim, não tem mágica. Tá? Eu gostaria muito que tivesse, eu gostaria muito de dizer, ou eu gostaria de virar aqui e dizer, né, Que aí é só sim, fazer o Pix pro robô, é só né? fazer o Pix pro robô, ou um discurso motivacional que é só você acreditar em você. Não é. Simplesmente não é. Tá? Talvez você precise abrir mão de coisas que você faz hoje. Né? Talvez você tenha que abrir mão do cantinho do vale. Talvez você tenha que passar um tempo tomando sua água. Né? Ou talvez você tenha que abrir mão de momentos de lazer, momentos de descanso, em prol de você construir alguma coisa a mais do que está ali. Mas assim, em qualquer um dos cenários vai envolver esforço. E talvez seja um esforço muito grande. Eu não gosto muito daquela ideia que algumas pessoas implicitamente defendem que, não, se você não está se esforçando, você tem preguiça. Não, cara. Às vezes as pessoas já estão vivendo vidas suficientemente difíceis. E o que você está pedindo para elas é realmente assim um esforço que talvez você não tivesse condições de fazer, eu não tivesse condições de fazer, mas que você avalia assim, cara, é o único jeito. A sua escolha é fazer isso aqui ou continuar como está. A maioria vai continuar como está. Você quer ser o cara que eventualmente conseguiu sair dessa situação e progredir para daqui a 10, 20, 30 anos dizerem que você teve sorte? Rala. Entende? Não Sem tem mágica, milagre. né? Não tem mágica, infelizmente. Ô, Ricardo, e quais que são os investimentos para quem está começando, sem muita base, que realmente vale a pena hoje? A primeira coisa sobre a qual eu sempre falo é o seguinte. Não faz sentido você começar a investir se você tem dívida. E aqui eu estou falando de dívida cara. Tá? Sei lá, você está devendo dinheiro para a Crefisa. Se você tem, sei lá,
Eu financiei minha casa, o meu apartamento, etc. Isso aí é outro departamento, porque surpreendentemente esse tipo de financiamento, ele é relativamente barato, tá? Não é o cheque especial, o cartão de crédito que você está pagando parcelado, é outra história. Então a primeira coisa é, não tenha dívidas. A segunda coisa é, constitua a tal da bendita reserva de emergência. Isso não é uma coisa que você pula. Não é uma coisa que é para os outros, que não é importante. Não. A primeira coisa que você tem que ter é a reserva de emergência. A reserva de emergência de quanto, Ricardo? Existem situações e situações, mas sem saber com quem eu estou falando, eu diria, olha, provavelmente um bom número é o equivalente a 6 meses de despesas. Por que você faz isso? Porque a vida é instável. Tá? Digamos que você perde seu emprego. Você precisa ter um dinheiro ao qual recorrer. Ou você teve uma despesa grande e inesperada. Sabe aquela coisa? Fundiu o motor do carro. Você tem de onde tirar. Por que é importante você fazer isso? Porque quando você for para investimentos, entre aspas, de verdade, não necessariamente esses investimentos poderão ser feitos e desfeitos a qualquer momento. Então você precisa ter um recurso que aquele sim efetivamente está disponível para você a qualquer momento. Já fez os seus investimentos de reserva de emergência? Aí o próximo passo é você fazer um esforço, buscar informação no sentido de entender quem você é. Ô, Ricardo, só para não sair da reserva de emergência, onde eu coloco esse dinheiro? Embaixo do colchão, no cofre, na poupança? Se você tem dúvida de onde colocar a sua reserva de emergência, comece colocando-a na poupança. Começa com a poupança. Eu não vou demonizar a caderneta de poupança aqui. Rende pouco? Rende. Mas assim, é o instrumento financeiro de mais fácil entendimento para toda a população brasileira. Depois de algum tempo, à medida que você for aprendendo sobre investimentos, você vai descobrir que existem coisas melhores do que a poupança. Mas já que você não sabe hoje, fica na poupança. Tá? Eu acho que resolve. Do tipo, investir na poupança ou investir, sei lá, em um fundo de investimento referenciado em DI, tá? Que seria uma alternativa legal para reserva de emergência. A diferença de rendimento entre uma coisa e outra não é a diferença. Dali a 1 ano você não vai, sei lá, quem investiu da poupança vai ter que tomar o cantinho no vale e quem investiu no fundo DI vai poder comprar, sei lá, uma Krug. Não se trata disso. Então, não vai fazer tanta diferença assim na vida. Começa com o simples. E não se deixa prender por detalhes que não vão fazer grande diferença no final. O próximo passo é você entender quem você é, quais são os seus objetivos, qual é a sua situação na vida. É muito do trabalho que eu faço com o pessoal em consultoria. O que eu tento entender? Em primeiro lugar, qual é a sua situação de vida? Né? Que idade você tem, o que você faz da vida, qual é o tipo de vínculo do seu trabalho, caso você trabalhe, para eu saber qual é a estabilidade que você tem nesse trabalho ou não. É completamente diferente você ser um funcionário público do Judiciário Federal ou você ser um autônomo. Da mesma maneira que é completamente diferente você ser um sujeito de 25 anos, solteiro, que o papai paga todas as contas, ou você ser um sujeito de 50 e tantos anos, que você sustenta a sua família e ainda sustenta seus pais. Isso esbarra também em objetivos e inclinações pessoais. O seu objetivo qual é? É construir um patrimônio para a sua aposentadoria? O seu objetivo é, eu tenho aqui outras atividades que já me geram bastante dinheiro e a minha situação de aposentadoria eu acho que já está mais ou menos resolvida. Então, o objetivo desse recurso aqui é, na verdade, aumentar a capital, porque eu quero atingir certos objetivos financeiros. Eu quero uma casa maior, eu quero um segundo carro, eu quero, sei lá, fazer uma adega de 500 garrafas em casa, o que quer que seja. Eu quero fazer uma poupança para financiar os estudos do meu filho. São todas alternativas. Cada uma dessas alternativas, combinado com as suas inclinações pessoais, você é uma pessoa que você tolera mais risco ou você é uma pessoa mais conservadora na vida. Isso tudo vai criar uma espécie de trilha que você pode percorrer de investimentos que conversam com os seus objetivos e com o seu perfil. Ou colocando de outra maneira, não existe uma estratégia de investimentos única, do tipo,
aquela coisa one size fits for all, que é do tipo, não, faz isso aqui. Não é como, é mais ou menos como quando você vai isso é uma coisa que já aconteceu muito na minha vida. Você vai num médico endocrinologista, o cara só dá uma olhada assim pra você e saca uma dieta que ele já tem pronta, né, e diz, faça isso aqui. Ele não sabe nada de você, ele não sabe dos seus hábitos de vida, dos seus hábitos alimentares, do seu objetivo, não sabe nada. Ele entrega pra você uma coisa pronta, segue isso aqui. Isso não existe no mundo de investimentos também. Então, você precisa fazer um trabalho no sentido de tentar entender mais ou menos quem você é, onde você vai chegar e, consequentemente, quais são os tipos de investimento que você pode recorrer. Aí você tem N tipos de investimento. Em primeiro lugar, nós estamos falando de investimentos que você vai realizar diretamente ou investimentos que você vai realizar via fundos. Você quer se envolver diretamente com seus investimentos ou você quer pegar os recursos que você tem, colocar na mão de gestores profissionais e se concentrar em viver a sua vida? Essa é a primeira decisão. Eu quero viver minha vida, eu trabalho bastante, o tempo que eu não estou trabalhando eu quero ter tempo de qualidade com a minha família, então eu quero fazer a coisa da maneira mais automática possível. Beleza, você tem um universo gigantesco de fundos de investimentos de diferentes tipos aos quais você pode recorrer. Aí você vai ter fundos de investimento em renda fixa, multimercado, fundos de investimento em ações, de diferentes estilos de investimento em ações, vai ter fundo para investir no Brasil, vai ter fundo para investir no exterior. Aí a gente vai olhar para os seus objetivos de investimento para tentar construir uma carteira de fundos que seja o mais condizente possível com aquilo que você quer e com aquilo que você aguenta. Né? Por que aquilo que você aguenta? Se você é uma pessoa que você é de uma personalidade mais contida, né? Ou sem conotação negativa, mas se você é uma pessoa um pouco mais medrosa na vida, uma pessoa que se preocupa com muito fácil, que se angustia, uma pessoa ansiosa, muito provavelmente vai fazer muito mal para você ter uma carteira de investimentos arriscada, né? Que as coisas sobem muito, descem muito, que você pode ter riscos concretos de perda ao longo do caminho. Ao passo que, se você for um sujeito que ao longo da sua vida você tem traços de personalidade que fazem você mais propenso ao risco, do tipo, você acha mais legal saltar de paraquedas do que assistir curling nas Olimpíadas de Inverno, talvez você tenha condições de ter investimentos de um perfil diferente daquele do sujeito anterior. Então a gente começa a construir uma trilha, um roadmap, um caminho que seja mais ou menos condizente com quem você é e com quais são seus objetivos de investimento. E aí você define diversas classes de ativos, da mesma maneira que o nutricionista lá vai definir, você tem que comer carboidrato, você tem que comer proteína, gordura, você tem que comer não sei quantas vezes ao dia, blá, 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 blá. Você também estabelece um plano de investimento, você vai ter renda fixa, você vai ter multimercado, você vai fazer aportes periódicos de tempos em tempos, assim, assado. E você estabelece um plano de ação, digamos assim, que a pessoa pode seguir ao longo da vida dela. Aproveitando a analogia nutricional, um dos erros no qual as pessoas frequentemente incorrem é exatamente por não ter esse tipo de orientação, ela vai na dica. Né? É aquela revistinha sem vergonha que tem para vender na banca, do chá seca a barriga. Né? Ou a revistinha que diz que agora o negócio é comer Goldberry. Né? Aí você vai lá e você resolve, comer Goldberry é bom, então eu vou comer 5 quilos de Goldberry por dia. Em primeiro lugar, você vai ficar pobre, porque 5 quilos de Goldberry dia é um negócio caro aqui em 2023, não sabemos no ano estelar de quem estiver nos assistindo. E o segundo lugar é que você não vai atingir o objetivo que você quer. É a mesma coisa, sei lá, eu vou pegar todo o meu dinheiro, eu vou comprar na ação XYZ, que é a ação da hora, é a ação do momento. Isso aí é que nem você fazer uma dieta baseada em ovo, entende? Aquilo não vai resolver a sua vida, não vai conduzir você para os objetivos, mas por pessoas não necessariamente muito escrupulosas, aquilo é vendido para você como uma coisa fácil e rápida. E aí você, sem querer, você está caindo novamente na história do dinheiro fácil e rápido. Não, compra tudo nessa ação aqui. É o caminho da catástrofe. Tá? Então, assim, de novo, eu queria muito dizer que tem uma maneira fácil, uma maneira simples, mas não.
como tantas outras coisas que a gente quer fazer na vida, se a gente quer fazer bem feito, de uma maneira que seja sustentável a longo prazo, consistente, e que efetivamente vai levar você para algum resultado, você precisa ter um método, né? E esse método, bunda na cadeira, vai aprender sobre investimentos. Aí, no meio do caminho, você vai descobrir que existe alternativa melhor do que a poupança para reserva de emergência. Você vai descobrir que você pode investir em renda fixa, em fundos multimercados, você pode investir em ações, existem diferentes tipos de ações que vão atender melhor a diferentes tipos de investimento e que, no final das contas, muito provavelmente, da mesma maneira que nenhum nutricionista diria para você, a partir de hoje a sua refeição é só frango, da mesma maneira, quando você monta um portfólio de investimentos decente, você vai ter diferentes porções dessas diferentes coisas. E você citou 2 perfis de pessoas. Um jovem de 20 anos, que mora com a família e não gasta nada, mas que já trabalha. E vamos dizer, um chefe de família, 50 anos, filho, cuida dos pais, etc. Partindo do princípio que ambos têm algum conhecimento. Como que você montaria a carteira de cada um, né, nas classes de ativo, né? Que peso que você daria para renda fixa, para variável, de uma forma bem genérica, mas como é que você montaria pensando nesses 2 cenários? O sujeito que tem 20 e poucos anos e está com os pais, muito provavelmente, a não ser que ele tenha traços de personalidade que nos obriguem a ir para outro lado, ele tem uma situação de vida na qual ele corre pouquíssimo risco de se ver desamparado. Ele tem muitos anos de investimento pela frente, ou seja, ele tem tempo para esperar. Que na equação é a principal variável, né? O tempo é a mais importante variável quando a gente fala de investimento, com toda certeza. Muito provavelmente ele pode ter uma carteira com bastante risco. Talvez a gente tenha alguma coisa de renda fixa para, sei lá, isso aqui é o dinheiro que você vai usar na sua viagem para a Austrália ano que vem. Eu tô com esse negócio de viagem na Austrália na cabeça, porque eu estava assistindo ontem à noite aquele filme lá aquele filme da Regina Casé, do Que Horas Ela Volta, né, que ela faz lá o papel de uma empregada doméstica. E na casa de família tem lá um filho adolescente que, do tipo, pô, que vida boa que esse moleque tem, né? Imagina que que é o molequinho do filme. Dá pra fazer uma carteira com muito risco. Dá pra fazer uma carteira, por exemplo, majoritariamente composta de ações Brasil e ações exterior. Uma parcela pequena de renda fixa, talvez um pouquinho de multimercado. Ou talvez nem precise ter multimercado. Vamos fazer uma carteira quase que do tipo, ações puro sangue, Brasil e exterior, mais o dinheirinho da Austrália. Tá? E aí, quando você olha para dentro dessa carteira de ações, você pode concentrar ela principalmente em teses de alto crescimento. Empresas que hoje são pequenas, hoje que talvez não sejam tão lucrativas, mas que têm o potencial, e quando eu digo potencial, é chance de, ou seja, pode dar errado, de se tornarem grandes empresas e empresas super lucrativas. Esse é o cara que poderia investir na Amazon quando ninguém sabia ainda quem era a Amazon, né? Desde que ele investisse, na verdade, em várias mini Amazons, sendo que muitas morreram ao longo do caminho. O cara ia ter investido, sei lá, na Amazon, no Yahoo, que deu água, no MySpace, que também deu água. Porque, no fundo, todas essas aqui que morreram no meio do caminho, o retorno do investimento dele na Amazon mais do que compensou. Esse é o cara que poderia investir uma parte do patrimônio dele na Tesla, quando esse negócio de carro elétrico era sonho. Entende? Por quê? Porque ele tem a vida inteira dele pela frente. Ele ainda vai ter o momento em que ele próprio vai entrar no mercado de trabalho, vai começar a gerar renda e a partir dessa renda gerar poupança, ou seja, o patrimônio do qual ele dispõe naquele momento é uma fração ínfima de todo o patrimônio que ele vai dispor ao longo da vida dele para investir. Quando a gente vai para o outro extremo da distribuição, a gente já tem um sujeito que ele tem uma propensão muito maior a ter emergências financeiras, né? Ele pode ter um problema com ele próprio, com a família dele, ele pode ter um problema com os pais dele. Ou, em outras palavras, ele precisa ter uma quantidade muito maior de dinheiro guardado a qual ele possa recorrer a qualquer momento. Isso, em primeiro lugar, já significa que esse sujeito ele vai ter que ter uma parcela do patrimônio dele muito maior investida em coisas mais, entre aspas, seguras. Como, por exemplo, investimentos em renda fixa. Isso significa que ele não pode ter risco nenhum?
Não, ele pode ter riscos dentro da carteira dele. Ele pode investir em ações? Pode. Vai ser uma porção muito menor do patrimônio dele. E talvez na hora de escolher os tipos de ações, os tipos de empresas que a gente vai colocar dentro da carteira dele, a coisa tenha muito mais cara de vamos investir em grandes empresas já consolidadas e lucrativas do que vamos tentar adivinhar qual é a próxima Tesla. Entende? Eu acho que todos os demais casos, eles são mais ou menos que um mix, né? São infinitos tons de cinza, né? entre essa situação binária de branco e preto que eu narrei aqui. E às vezes tem situações que não se encaixam direito. Por exemplo, eu já tive clientes que o cara já tem mais de 60 anos, só que ele construiu um patrimônio gigantesco, que a maior parte do patrimônio dele tem ações. Eu não preciso virar para esse cara e dizer, não, agora por conta da sua idade você tem que tomar menos risco, vamos para a renda fixa. Não, porque você tem, na verdade, um patrimônio gigantesco em ações de empresas super estabelecidas, consolidadas, que distribuem um caminhão de dividendos para ele, e aquilo ali funciona como se fosse uma holding, que ele tivesse microparticipações em várias empresas, e está tudo certo, entende? Mas aí, obviamente, está pesando o fato de que o cara tem uma experiência gigantesca com aquilo ali, as necessidades materiais dele já estão satisfeitas, ele já tem patrimônio, ele tem reservas, se ele precisar de dinheiro, ele tem aonde recorrer, né? É por essas e por outras que assim, é muito importante entender o perfil individual. E quantas ações você considera ideal para uma carteira? De 15 a 20 você elimina ali o risco sistêmico, mas você gosta de ter 15, você gosta de ter 20, gosta de ter 30, aí é exagero. O que você considera legal? E falando também de setores, né? Quantas por setor, enfim. Eu acho que entre 15 e 25 é legal. A minha inclinação pessoal é mais entre 20 e 25. Tá? Eu acho que muito mais do que isso começa a ficar complicado. Menos isso quando você fala só de Brasil ou você botaria exterior dentro dessas 25? Dependendo do tamanho do patrimônio da pessoa, você pode considerar isso em termos consolidados ou você pode considerar isso em termos de alocações, né? Carteiras dentro da carteira. Do tipo, você tem um book de ações Brasil, onde você tem 20 empresas. E aí você tem mais 15 empresas no exterior. Tá? Isso começa a fazer sentido quando? Quando você tem um patrimônio relevante. Talvez faça mais sentido, você ter um portfólio de 20 ações Brasil e você ter a sua alocação no exterior via um fundo de investimento. Porque isso te poupa trabalho. Né? Porque pensa assim, isso é uma coisa que aconteceu muito aí ao longo desses tempos bicudos que a gente viveu em 2020, 2021, 2022. Se você está nos assistindo no futuro, é só procurar no Google o que aconteceu no mundo entre 2020 e 2022 que você vai descobrir. Eu não vou falar para você não tomar strike lá na monetização do YouTube. Né? Mas tinha um negócio estranho acontecendo. Que as pessoas ficaram presas em casa. Quando as pessoas ficaram presas em casa, uma das coisas que elas descobriram olha só, eu tenho tempo para consumir um monte de conteúdo a respeito de investimentos, então eu vou gerir meu patrimônio sozinho. Bacana. Só que quando o mundo reabriu, as pessoas descobriram que elas não conseguiam mais conciliar aquilo que elas faziam com ter um trabalho, com ter uma vida social, ter atividades em família, etc, etc. De repente o cara percebia, nossa, eu tenho uma carteira com, 50 ações e não tenho tempo de acompanhar. Aí lá vai um Ricardo da vida, um consultor, ou sinceramente esse é um trabalho que mesmo os assessores de investimento frequentemente fizeram, de virar para o cara e dizer, olha, esse portfólio que você construiu, você não tem condições de dar manutenção nele. É que nem você ter, uma casa com 500 metros quadrados de jardim. Aí você está num momento da vida lá que você está trancafiado em casa, você resolve fazer jardinagem daquilo tudo você sozinho. E aí a vida muda e você começa a ter outras coisas, outras atribuições. Um belo dia, quando você percebe, você tem um pedacinho da Mata Atlântica no fundo do seu quintal. É a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é um número bom. Tá? Acho que em alguns casos a gente precisa adequar esse número à vontade e à capacidade de acompanhamento das pessoas.
Essa é uma pergunta que eu sempre faço para cliente. Você quer uma estratégia de investimento mais mão na massa ou mais piloto automático? Eu tenho clientes que gostam de, tipo, aquilo ali é em alguma medida prazeroso para ele ou para ela e a pessoa tem uma organização de vida, assim, eu consigo separar 1 hora por dia para os meus investimentos, ou eu consigo parar não sei quantas horas por mês, num sábado, alguma coisa assim, para cuidar disso. Tem outros que viram, eu quero mais é que isso aqui se exploda, eu já trabalho, já aguento chefe chato, já aguento cliente, eu quero que o dinheiro, eu quero que alguém cuide, faz para mim. E existem esses 2 perfis de pessoas. Assim como existe todas as gradações possíveis. Sim. Então você precisa construir uma estratégia de investimento que também respeite a capacidade da pessoa. Senão vira de novo assim aquela coisa. Imagina se eu arranjo um personal e o cara me diz, então a partir de hoje você vai treinar 3 horas por dia. 7 dias por semana. Talvez eu consiga por algum tempo, mas eu vou conseguir sustentar isso pelo resto da minha vida? Provavelmente não. Então você precisa adequar a pessoa. Ô, Ricardo, todo o programa, que já é um sucesso, né? Esse é o 5º, eu trago um vinho para o meu convidado e, desta vez, deixa eu tirar aqui e mostrar para a câmera, eu trouxe um vinho de uma região que eu gosto muito, que é Bordeaux, na França. Então esse é o Chateau Le Bernet, da região de Grave, que fica à margem esquerda de Bordeaux, ou seja, predomínio de Cabernet Sauvignon. Esse aqui é um corte de 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Malbec. Tem 12 meses de barrica de carvalho. Essa é a importação da Vinho em Ponto, que é a importadora onde eu tenho as lojas. E hoje, né, quem está assistindo em 2023, ele custa R$ 289. Essa é a safra 2015, que foi uma safra muito boa lá em Bordeaux. E é o vinho que eu trouxe para a gente tomar. E tá redondo, hein? Tá, de que ano que ele é? 15. 15. Um vinho com essa estrutura seria até natural a gente decantar para ele aerar, enfim. Você abriu ele faz quanto tempo? Ele está na garrafa, né? Então abri quando a gente começou a entrevista. Não, tá. Mas tá a questão fechado. a gente tem uma taça muito grande que favorece a aeração aqui. Então eu falei, bom, não vou precisar botar mais um trambolho na mesa. Sim. Essa taça dá conta da brincadeira. Ele tá com uma cor linda. Ele tá num rubi, já começa a ter Um tracinho de evolução, já tá ficando ali com um reflexo ligeiramente atijolado, tem um pequeno halo aquoso ali na extremidade. Chora, mas não chora muito, tem uma alcoolicidade ok. Ele deve ter o quê? 12, 13? Deixa eu ver exatamente, acho que é 13. Você já contou 13. aí nas edições anteriores essa coisa do corte bordalês? De que sentido? A regrinha? É, que do tipo, os vinhos de Bordeaux geralmente são uma combinação, são um mix de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, etc. O Novo Mundo, em geral, né, e quem é o Novo Mundo? Né? Fora da Europa. Tem uma tradição muito grande de fazer vinhos, às vezes com apenas uma uva. Ou até um corte, mas a lei permite ser chamado de varietal. Então, vou comprar vinhos um vinho de uma uva só, varietais. Varietal. Então, às vezes você encontra um vinho argentino, tem o Cabernet Sauvignon, tem um Malbec, tem um Cabernet Franc, tem um Chardonnay branco. E no Velho Mundo, é o vinho da região. Então, eles usam as uvas que são permitidas e que, na concepção do produtor, vai fazer o melhor vinho para aquele ano. Né? Por isso que as safras, às vezes, são muito importantes para eles, né? Para esses produtores. Então, Bordeaux convencionou que ele tem 6 uvas permitidas para vinho tinto. Embora recentemente tenha autorizado outras para apelações mais simples, como a que vem só Bordeaux. Né? Aqui a gente está falando de Grave, que é um pedaço dentro de Bordeaux. Quais são essas 6 uvas para o tinto? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot e a sexta, pouquíssimo usada, porém permitida, Carmenère. Eu não sabia que era permitido. A origem da Carmenère é Bordeaux. Tem produtor que faz vinho com Carmenère muito bom lá, mas hoje a parcela assim é ínfima. Né? Quase não tem vinhedo de Carmenère mais lá, mas é permitida. Que bacana, eu não sabia. Eu não sabia que podia ter Carmenère no corte. Bom, eu imagino que... Poder pode, não deve, né?
Mas Não, fica bom. eu ia fica dizer, bom. eu me atrevo a dizer que dependendo do vinho, dependendo de quão boa, de quão boa foi a safra e de quão bom é o produtor, o processo de vinificação, eventualmente pode trazer alguma coisa interessante. Olha um outro fato legal. No Novo Mundo ou em regiões quentes, como o Alentejo em Portugal, você E consegue faz vinhos maravilhosos muito também, bom. diga-se de Você passagem. consegue encontrar um varietal, ou seja, uma uva só, né? Um varietal de Petit Verdot. Em Bordeaux não faz. Uhum. Porque o clima de Bordeaux para Petit Verdot gera uvas que não amadurecem tão bem, então ela entra para dar acidez principalmente, e aí vai para Chile, Argentina ou mesmo Portugal, ela consegue completar o ciclo de maturação, então faz um vinho mais estruturado, bastante fruta, tânico. Então assim, mesma uva, regiões diferentes, perfis diferentes e até usos diferentes, né? Deixa eu inverter um pouco a situação, Claro. já que você começou a falar sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre vinho. Essa questão dos vinhos varietais e dos vinhos de corte essa é uma questão que particularmente eu acho muito fascinante. Só que entendo eu, tá? Isso é opinião minha. Os vinhos de corte, como você tem ali a combinação de diferentes uvas, etc e tal, você tem uma tendência muito grande a produzir vinhos de um pouco mais de complexidade, que talvez para você conseguir apreciar na sua plenitude, digamos assim, você vai em primeiro lugar desembolsar mais, né, na média, a depender do produtor, Sim. e você precisa ter acumulado alguma bagagem para do tipo entender que quando você está degustando um vinho que é um vinho de corte, você vai ter determinadas características olfativas e gustativas que na verdade são consequência daquela uva que está lá em não sei quantos por cento. Uhum. Ou seja, eu, Ricardo, eu acho que é um mundo um pouco mais complicado. Eu tendo a acreditar que para quem não tem grandes conhecimentos em vinho, o mundo dos varietais costuma ser um mundo um pouco mais fácil. Você começa apresentando para o sujeito os varietais, e aí ele descobre, sei lá, isto é um varietal de Merlot, isto é um varietal de Malbec, isto é um varietal de Carmener, né? E aí, à medida que ele vai adquirindo bagagem, ele vai tendo condições de lidar melhor com vinhos de corte. Você acha que faz sentido essa ideia que eu tenho na minha É a cabeça? mesma coisa que a gente... Vamos falar de cores. Começa conhecendo sei lá, 7, 8 cores do arco-íris, são 7? São As básicas. 7. Começa conhecendo as 7, que aí você tem noção o que é preto, o que é azul, o que é branco, o que é vermelho. Porque a hora Depois que você vai discutir o que é fúcsia e o que é magenta. Isso. Porque não faz sentido. Eu falei aqui 4 uvas nesse vinho. Se você não sabe do que se trata a Cabernet, a Merlot, Malbec, é um negócio confuso. Então, eu acho que você dá o pontapé com vinhos muito complexos, e aí não estou falando de Bordeaux ou de qualquer outro corte, vinhos complexos, ou passagem por barrique, enfim, torna o início mais difícil, a assimilar, a entender e até a gostar do produto. E aí, bom, qual que é a sua profissão? Eu sou o vendedor de vinhos, né? Então eu digo que eu atendo todos os tipos de cliente. Pode parar um cara com a McLaren na porta e falar assim, cara, eu não entendo nada de vinho. Não vou nem mostrar vinho de 1.000, 2, 3, 5 mil reais para Dá ele. um DV Catena que ele vai ficar feliz. Dá uma coisa simples, Pra harmonizar com frutadinho. sushi de peixe branco. Deus me livre. Né? Então, assim, tem que ser um vinho agradável, fácil, redondo, até para despertar o prazer dele de na próxima ele voltar e tentar algo diferente e ir evoluindo. Se eu já dou de cara um vinho mega complexo e caro, ele vai falar assim, me enganou, tirou meu dinheiro, isso aqui é uma porcaria. Exatamente. E aí você faz até o paralelo aí com investimentos. Se você dá, sei lá, uma operação mega complexa com compra e venda, opções, enfim, tipo, o cara no fica limite, maluco e, exato, do e tipo, perde dinheiro, né? do tipo, o cara, eu não sei direito o que eu tô fazendo, não sei se valeu a pena, né? Eu acho que é um mundo muito mais complicado. O que tipicamente
quando você se depara com alguém que, do tipo, tábula rasa, assim, ó, não sei nada sobre vinho. E o sujeito aparece assim, me indica um bom vinho tinto. Pra que lado que você tipicamente vai, assim? Nossa, que cliente fácil esse. Aham. Ele conseguiu dizer um bom vinho tinto, porque geralmente Um vinho. é assim, eu quero um vinho. Eu quero um vinho. Tá, mas tipo, branco, rosé, tinto. Vinho. Geralmente é tinto, tá? Quem não consome tanto, às vezes tem até um preconceito com branco e rosé, ou nem entende, ou nem sabe que tem. Chama o branco de verde, que é uma polêmica que... Isso tá Vai bem... no meu canal de cortes, né? Que eu aproveitei o canal do Sommelier de Merda e transformei no canal de cortes. Maravilhoso. Porque, cara, eu já não usava mais, não ia postar nada. Lá tem um vinho te contando qual é a cor do vinho verde. Assiste que você vai entender o que eu estou falando. E as pessoas devem enlouquecer quando elas descobrem que vinho verde não tem a ver com cor, tem a ver com a região em que ele é produzido. Pode ser tinto, Ele branco, pode rosé, ser tinto. espumante, Tá tudo espumante certo. tinto. Cara, faz de tudo lá. Então, assim, eu divido as perguntas, né? Bom, ele já disse que era um tinto. Aí eu pergunto, quer um mais leve, médio corpo, mais encorpado? Não sei, eu vou para um churrasco. Opa, legal. É para comer com uma massa. Então, assim, se ficar muito em aberto, não vai para nenhum extremo. Vai no médio corpo. E aí volta. Você falou tanto do Merlot da Pisato, um Merlot do Vale dos Vinhedos. Cara, um Merlot do Novo Mundo. Cara, quer vinho mais redondinho e fácil de beber que você vai acertar? Cara, Merlot é ótimo. Então, tento ir mais ou menos nesse caminho. E agora tem alguns vinhos que caíram na graça aqui do paladar do brasileiro. Você pega Primitivo. Cara, um vinho super fácil. Eu, quando comecei a gostar de vinho, eu gostava era de Primitivo. Achava a melhor coisa do mundo. Cabernet californiano. Sabe aquele açúcar residual sobrando? Era o que me encantava. Eu acho que se Zinfandel chegasse mais barato aqui, também seria um sucesso Aí absoluto, não vai chegar, né? na atual situação. Fazia sucesso quando eu comecei a consumir. Então, que é a Primitivo com o nome Sim. californiano, né? E aí era num preço legal. Hoje está bem proibitivo trazer vinho dos Estados Unidos. Está chegando muito caro, porque é caro na origem. Né? Diferente na Europa, que mesmo grandes vinhos têm um preço legal. Nos Estados Unidos, qualquer coisa já começa... E como você se sente Ixi, quando a agora pessoa é surpresa, chega hein? lá e pede pra você, eu queria um vinho bem docinho. Eu gosto de vinho docinho. Cara, a gente tem algumas coisas pensadas para esse público. Vinho fino, mas com açúcar residual mais elevado. Só que é a porta de entrada, né? Então, é legal que tenha esse consumidor. Porque eu sei que em 2, 3, 10 anos vai estar consumindo um vinho mais legal. Um varietal Cabernet, por exemplo. Não precisa nem chegar no Bordeaux. Mas vai estar tomando vinho fino seco. Quando você me falou que você ia trazer um Bordeaux pra gente, eu fiz questão de também trazer um Bordeaux. Agora eu imaginei a hora que você falou do Olha docinho. só que coisa maravilhosa. Isso aqui. É um Bordeaux. Bordeaux com acento Com acento circunflexo. circunflexo. Esse é da sua região ou por acaso... Não. Você me conta a história. Você comprou Não. aleatoriamente ou tem uma história aqui? Não, a história é bem mais sinistra do que isso, na verdade, tá? Graças a Deus eu não Lucano? comprei. Eu não comprei, né? Isso aí. Eu ganhei um Bordeaux. Isso aí foi um acidente, né? Eu tava esperando o momento de passar adiante isso aí pra alguém com alguma justificativa boa. Isso aí foi assim, tem aqui em São Paulo, tem lá o edifício Mirante do Vale, né? Que até muito recentemente ele era o edifício mais alto de São Paulo. Sim. Embora, como ele fique no Vale do Anhangabaú, né, que como o próprio nome diz é um vale, ele não necessariamente é o edifício de cujo topo você tem a maior altura, né? E lá no Mirante do Vale abriu um negócio que chama isso aqui, ó, Andar 41. Que basicamente é um andar do Mirante do Vale que eles converteram em quartos temáticos, assim, tudo mais. Assim, é um lugar para casais irem namorar. Sim. Um lugar muito bacana, assim, eu acho que a proposta é muito legal, muito bonita. Tem uma vista, assim, absolutamente estarrecedora do Vale do Anhangabaú. À noite, assim, no meio da madrugada, é um negócio incrível, parece que você está em Nova York. O que, inclusive, nos faz pensar que a gente deveria
valorizar mais algumas coisas que a gente tem em São Paulo, principalmente o centro de São Paulo. Mas pode resumir a história. A minha mulher queria fazer uma surpresa e ela comprou uma diária pra gente lá. E ela tinha lá os opcionais, e um dos opcionais era que eles deixavam um vinho pra gente. Né? E como ela sabe que eu gosto, né? Em alguma medida ela tenta me acompanhar também, já aprendeu algumas coisas. Já consegui tirar a Ana Clara daquele nível de que, vamos lá, põe o vinho no nariz. Você sente cheiro de quê? De uva e de álcool. Né? A gente já passou desse estágio, ela já percebe algumas coisas. Existem aromas que agradam a ela, outros que não agradam tanto assim. Mas aí, enfim, ela comprou o tal da experiência com o vinho. Deus é tão bom, tão generoso, que mesmo sem saber para onde eu estava indo, porque era uma surpresa, eu perguntei para ela, eu devo levar um vinho? E ela, mesmo sabendo que teria um vinho lá, disse que sim. Aí imagina, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com Mas um ela Bordeaux. disse sim para não estragar a surpresa, que já teria um vinho, ou ela ficou com medo do que poderia ter? Eu acho que, em parte, ela pensou que a gente poderia consumir mais de uma garrafa, e em parte ela pensou que sim. Até porque garrafa é uma porção individual. Com certeza. Isso aí já está convencionado. Embora, sinceramente, o cara para tomar uma individual dessa aqui tem que ser um herói, porque mesmo que porventura ele goste, né, que aí eu acho que é uma outra discussão, né? A gente pode falar dos vinhos de uva não vinífera que se faz no Brasil, mas assim, como ele tem bastante açúcar, você toma, você não sente, depois acorda com uma ressaca desgraçada, né? Isso aqui é ótimo para estragar você, né? Ao passo que, sei lá, se fosse um vinho seco, talvez não bebesse com a mesma avidez, com a mesma velocidade, enfim. Mas foi assim que eu... Que maravilha. E que agora eu consegui você passou... essa preciosidade que eu tô dando de presente para você. E eu tenho uma missão agora. Passar adiante de novo. Conseguir Exatamente. alguém para passar adiante. Exatamente. Já pensou quantas mãos esse vinho vai passar? Você que está nos assistindo em 2030, onde será que este vinho está agora? Ô Ricardo, como é que você começou a curtir vinho? Pela origem gaúcha, familiar ou não? Não. Eu, na minha família, no meu núcleo imediato de família, assim, do tipo, minha mãe, né? Meu pai, que já não está mais nesse plano, mas que enquanto estava era assim, eles não bebem nada. Nada. Absolutamente nada. Só não digo que acham que bebida é coisa do demônio, porque não são pessoas religiosas. Mas assim, na minha casa assim, existia uma aversão quase patológica a álcool. De forma que assim, eu fui introduzido às bebidas alcoólicas já na faculdade, e assim, mais pro final da faculdade. Acredite se quiser, eu passei a maior parte da faculdade sem beber. Nada. Absolutamente nada. Que faculdade chata. Pois é. Economia que nem a Dilma, sem beber. Pois é. A partir de um certo momento, eu comecei a tomar cerveja. Só que a minha experiência com a cerveja ela é uma coisa engraçada. Essas cervejas Pilsen e Lager, bem comerciais, as coisas que a Ambev faz, coisas assim, eu nunca gostei. Quando que eu comecei a gostar de cerveja? Quando eu fui apresentado tanto para cervejas artesanais, quanto para cervejas de alta qualidade que eventualmente iam trazidas para o Brasil. Aí eu vi, então é assim que aquilo ali deveria ser. Né? E eu passei um bom tempo sendo bebedor de cerveja. E o que me aconteceu com o vinho foi a mesma coisa. Eu, como tantas outras pessoas, eu passei grande parte da minha vida tendo acesso a vinhos que, do ponto de vista de qualidade, eles são questionáveis. Né? E um belo dia calhou que, eu nem lembro mais especificamente, mas deve ter sido, sei lá, na casa de alguém, alguma coisa assim, me foi oferecido um vinho bom. E quando me foi oferecido um vinho bom, do tipo, era assim que aquilo deveria ser. Vou te dar um exemplo. Se você for na minha casa e você abrir a minha adega, você vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar varietais de Cabernet Sauvignon. Sendo que, provavelmente, entre os vinhos varietais no Brasil,
provavelmente a maioria vendida deve ser Cabernet Sauvignon. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque todas as vezes que eu bebi vinhos Cabernet Sauvignon relativamente baratos, eu achei uma droga. E eu achei uma droga por quê? Por causa daquela nota persistente de pimentão verde que, assim, me desce super mal. Super mal. Eu acho um negócio, assim, eu acho desagradável na boca. Na maior parte das vezes, aquilo combinado com um corpo um pouco maior, do tipo... Eu acho esquisito. Sabe que, apesar da piada com a Carmener ser engraçada, quando eu tento subir um pouquinho a seriedade e defender o defunto, né, depois de ter chutado a coitada, eu falo, mas o Cabernet Sauvignon barato, ruim, é 1000 vezes pior que o Carmener. Com toda certeza. O pimentão é muito mais agressivo ali. É que a Carmener virou a piada, né? E A Carmener virou a convencionou, já tira sarro. Mas Cabernet ruim, mal feito, é muito pior. Muito pior. Muito Você pior. tem total razão. E... Então o que acontece? Eu até hoje, eu compro pouquíssimo Cabernet Sauvignon. E quando compro, realmente assim, ó, são vinhos um pouco mais elaborados e, consequentemente, óbvio, o ticket aumenta. Né? Do tipo, a garrafa de um vinho de 280 e tantos reais. Cara, é maravilhoso, mas assim, a gente vai abrir uma por dia? Não. Eu quero ter essa vida, mas eu não tenho. Tá? Então, eu começo a olhar para coisas um pouco mais acessíveis e aí acabo caindo ou em outros varietais, né? Ou em cortes que, do tipo, eu acho que consigo produzir ali um custo-benefício melhor. Mas a minha história da introdução ao vinho foi mais ou menos isso. Do tipo, em algum momento alguém me deu um vinho bom, eu olhei, E aí calhou naquilo que eu já havia mencionado antes, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a desenvolver obsessão por coisas. Quando me foi apresentado um vinho bom, eu quero saber mais sobre isso. Entende? E aí começou. Algum tempo depois eu descobri a BS. E aí comecei a aprender por osmose toda semana. Vai. Você começa a concatenar as coisas. Você começa a entender coisas que fazem sentido na sua cabeça. Começa a aprender as características predominantes em cada tipo de vinho que você vai se deparar. E você vai montando o seu repertóriozinho, digamos assim, né? E, obviamente, no meio do caminho, fui atrás de livro, fui atrás de outras fontes de informação e tudo mais. Mas foi assim, foi uma descoberta muito feliz, foi uma descoberta tardia. Eu bebo vinho há menos de 10 anos. Eu também, por incrível que pareça. Olha só, eu bebo vinho há menos de 10 anos mas assim, quando comecei foi um negócio assim, amor à primeira vista. E todo tempo assim, eu tô me desafiando, conhecendo coisa nova, aprendendo, né? Isso também é um conceito que eu acho interessante. Existem duas coisas diferentes, né? Que é o que você deve esperar do bom vinho com determinadas características e quais são os tipos de vinho que funcionam, entre aspas, no seu paladar. Ou, em outras palavras, né, é a provocação que eu não poderia passar aqui sem fazer. O que você acha daquela frase maravilhosa? O bom vinho é o vinho que você gosta. O time bom é o time que você torce? Sou torcedor do Bangu. O Bangu é bom? Não adianta. Eu acho que o bom vinho é o vinho super caro de Bordeaux e tal. Não. Mas eu acho que o conjunto da obra. Estamos aqui tomando um bom vinho, num bom papo. Se a gente estivesse almoçando ou jantando com um prato que condiz com o vinho. Inclusive, quem gosta de vinho, escolhe o vinho e depois vai pensar no prato que combina com o vinho, né? Porque quer tomar o vinho, né? Você sabe que eu gosto muito de... Tipo, gosto de harmonizar vinho com comida? Gosto. Mas eu gosto muito de tomar vinho sozinho. A maior parte das garrafas que eu abro, elas não são para harmonizar com nada. Do tipo assim, eu gosto desse vinho do jeito que ele é sozinho, ponto. Né? Mas a harmonização é outra arte. Que é muito gastronômico e ele pede comida.
Então, às vezes você fala assim, pô, não gostei muito desse vinho, ele é muito ácido. Mas que ele pedia a hora que você coloca com um prato, aí você olha com alguma coisa com mais gordura, por exemplo. Exato, um molho, por exemplo. E aí você olha diferente, fala, pô, eu não tinha gostado desse vinho sozinho e agora eu gostei. Então isso acontece também. Mas aí eu chamo de vinho para namorar na taça. Cara, é isso aqui, ó. Apesar de ser um vinho extremamente gastronômico, eu gosto muito desse vinho. Então Ele vai muito eu bem acho sozinho. que ele é para namorar na taça. Com o que você harmonizaria ele? O clássico de Bordeaux, assim, para fazer um negócio bem clichê, carré de cordeiro e aí um carboidrato. Pode ser um risoto, pode ser uma massa, né? Mas a carne de cordeiro é o clássico para Bordeaux. Então seria a minha primeira escolha. Vai bem. Realmente vai bem. E realmente é um negócio muito mágico, assim, fazer harmonização. Mas a gente estava falando dessa coisa dos desafios que existem. Eu acho que existe um desafio muito grande quando se fala em vinho, que é assim, eu já entendi que o cantinho do vale não é legal, né? Eu quero subir um pouco o nível, eu quero experimentar coisas boas, mas eu não quero pagar os olhos da cara. Sabe aquela coisa maravilhosa assim? 10 sugestões de vinhos com bom custo-benefício, sei lá, abaixo de... Eu ia dizer R$80 a garrafa, só que está começando a ficar difícil, né? Vamos fazer abaixo de câmbio. 100, né? Eu realmente sou da opinião que a primeira coisa que eu diria pro cara é: esquece os Cabernet Sauvignon. Você vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar um excelente Cabernet Sauvignon por, sei lá, R$80. Não tem, não existe. Ou pelo menos é muito difícil de achar. Conseguiria te indicar, mas na média, na prateleira do supermercado, você ia encontrar os mais duros mesmo. Mas olha que interessante, sabe uma dica que eu daria então para quem quer tomar um bom vinho abaixo de R$100? Quando sua ação preferida cai, você fica triste ou feliz? É a mesma história. Imagina se eu te vendo esse vinho, em vez de 289, a 150. É a chance de você comprar um bom vinho. Cara, todo ano tem Black Friday. Todo ano tem liquidação de importadora no começo do ano. Cara, aproveita esses momentos. Não é vinho ruim que está sendo vendido. Se o vinho está ruim, eles tiram fora. Uma garrafa pode ter problema. Mas o lote está ruim, não se vende. Né? É raro. Não conheço ninguém que trabalhe dessa forma. Então, cara, tem liquidação de fim de ano. Por quê? Porque está chegando vinho novo. O CD é um espaço limitado. Para alguma coisa entrar, outra tem que sair. Aproveita Black Friday, aproveita a promoção. E tem outra coisa importante, né? Que também, né, conversa com o imaginário popular, né? Tem aquelas comparações, né? Você é que nem vinho. Você só melhora com o tempo, né? E do tipo... A maior parte dos vinhos, eles não são produzidos para serem vinhos de guarda. Ou, em outras palavras, muitas vezes o sujeito ele tem incentivos em baixar preço, fazer o estoque dele girar, pura e simplesmente porque aqueles vinhos, talvez dali para frente, eles não tenham muita coisa para melhorar. A janela de consumo é ali. E do tipo... De novo, a gente está falando de 90 e tantos % de todo o vinho que é produzido no mundo. Não é para guardar. Isso é aquela coisa maravilhosa que eu acho, né? Inclusive, o senhor e a senhora que está com vinho há 10 anos no armário da cozinha, abre hoje para ver se ele ainda presta, tá? Porque eu acho que ele já foi. Não guarde todos os vinhos. Poucos são feitos para isso, tá? Isso aí, eu tenho uma história boa a respeito disso aí. Há muitos anos atrás, né, nós temos uma empresa que é uma empresa de capital aberto, né? Ou seja, tem ações listadas em bolsa, que é a Randon, né? Que produz implementos rodoviários e tudo mais. A família Randon, ela também produz, né? Ela produz lá alguns vinhos lá na Serra Gaúcha. Algumas coisas, na minha opinião, bastante boas, inclusive. Em um evento da Randon, há muitos anos atrás, eu ganhei uma garrafa deles, lá era RAR, eu não lembro mais o nome do rótulo, mas basicamente assim, era um varietal de Pinot Noir. Naquela época eu não bebia. Aquela garrafa, ela ficou, sabe aquele nicho do armário da cozinha, lá em cima, que você enfia assim a garrafa?
Esse vinho deve ter ficado parado lá em Porto Alegre, que é uma cidade com uma amplitude térmica desse tamanho, deve ter ficado pelo menos uns 10 anos. Esfria, esquenta, esfria, esquenta. Ainda por cima um vinho que não foi feito para guarda, né? De uma uva delicada. De uma uva super delicada, uma uva que a não ser que você pegue um produtor top, do tipo, não. As pessoas acham, né, quem já conhece um pouquinho, né, o fato de você fazer as coisas que você faz na Borgonha com Pinot não significa que em qualquer lugar que você fizer coisa com Pinot, você vai conseguir o mesmo resultado com a mesma longevidade. Não vai. Não vai. É vinho para consumir jovem, ponto, aceita, é isso. Um belo dia, eu já gostava de vinho, etc. Eu fui a Porto Alegre, encontrei aquela garrafa e resolvi abrir. Cara, que vergonha. Mas que você abriu vergonha. sozinho Não, ou ainda serviu... Não, eu abri sozinho. Tá eu bom. abri sozinho, mas assim... A vontade que eu tinha era de mandar uma mensagem pro pessoal da Randon assim, gente, desculpa. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Ficou horrível. Horrível. Tenho outra história de família. A minha avó, que já faleceu, ela era uma pessoa com tendências à acumulação. Há muitos anos atrás, quando eu era bem criança ainda, a minha mãe teve um surto lá, conseguiu convencer ela a fazer uma limpeza, jogar um pouco de tralha fora. E quando se abriu o guarda-roupa dela, se descobriu lá embaixo, lá no fundo do guarda-roupa, bem embaixo, umas 6 garrafas de espumante que seguramente estavam lá há mais de 20 anos. Morreu. Isso é outra coisa assim, ó, pelo amor de Deus. Se você está guardando um espumante, e isso não é um espumante de um produtor top do mundo, abra hoje. Tipo, tem um monte de gente que está tratando Salton como se fosse Dom Perignon. Como se fosse Krug, como se fosse, sei lá, pick your name. Tem aos montes por aí. Tipo, não tá melhorando, gente. Muito Tá pelo indo contrário. ladeira abaixo, vai Tá perder indo ladeira perlagem, abaixo. vai oxidar provavelmente, enfim. Então vinhos para guarda são poucos, tá, gente? Se você precisa mentir o valor que você pagou no vinho, este é um vinho de guarda. Eu confesso pra você que eu não tenho coragem. Às vezes a gente se depara com umas coisas que dá vontade assim de arriscar, né? Por exemplo, assim, ó, investimentos de risco, né? Tentando fazer o paralelo. Eu estava falando antes lá, né? Quando a gente falou principalmente da carteira de investimentos lá do jovem, que uma das coisas que eu particularmente assim, eu tenho um histórico muito grande na minha vida como investidor e sempre gostei, foi de procurar oportunidades de ações entre as famosas small caps, que são as empresas de baixa capitalização, pouco conhecidas, etc e tal. Tipo, aquelas empresas que se você falar numa mesa de bar, a maioria das pessoas nunca vai ter ouvido falar na vida. Tem alguma regrinha para ela deixar de ser uma small cap? Ela tem que cumprir alguns requisitos ou o mercado que convenciona ali de, essa aqui já consolidou? A regra de bolso, tá? Assim, eu já vi algumas regras de bolso. Uma delas era valor de mercado equivalente a pelo menos R$1 bilhão. $1 bilhão. Só que considerando o que acontece com a nossa taxa de câmbio, do tipo... Virou todo mundo small Todo cap. mundo virou small cap de novo. Outra regrinha, que é a regrinha da B3, eles fazem lá o índice de small caps, eles levam em conta a capitalização total da bolsa, ou seja, eles somam o valor de mercado de todas as empresas brasileiras listadas. E aí as small caps são as empresas que respondem pelo percentil 20 lá, ou seja, você tira todas as que são lá, que somam 80% do valor de mercado e vê quem sobra. Tá? Aqui eu gosto de comparar isso, né? Para quem gosta de vinho, talvez seja uma analogia muito boa. Vinícola pequena. Sabe aquela coisa assim, do tipo, a gente falou da Pisato, por exemplo. Tá? Do tipo, os vinhos da Pisato são muito bons, né? Vamos falar de coisas nacionais aqui, até para valorizar um pouco. Os vinhos da Pisato são muito bons. Os vinhos, sei lá, da Lídio Carraro, são muito bons. Mas a Lídio Carraro já é uma small cap.
porque aquele produtor Talvez ela seja bem mid, familiar. mas, por exemplo, você conhece a Angeben, que fica atrás da Alma Única? Conheço. Aquilo é uma microcap. Tá. Então, tipo, ninguém conhece, porque os caras, dentre outras coisas, a produção deles é tão pequena que eles não têm distribuidor, eles não vendem pra ninguém. Ou você compra lá, ou você compra com eles direto pelo e-mail, eles mandam pra você por frete. Eles têm vinhos ótimos. A meu ver, assim, algumas coisas são muito boas. O teróldego deles é muito bom, o barbeira deles é muito bom. Eles acabaram de lançar um Cabernet Franc, que eu tô curioso pra ver. Mas, assim, uma small cap é isso. É do tipo, ninguém conhece. Praticamente ninguém, entre aspas, visitou, ninguém conheceu. E, às vezes, você tem coisas muito boas que estão precificadas errado. É exatamente isso. E talvez seja por isso que eu acabei desenvolvendo o gosto por vinho. Porque tem uma correlação grande com o trabalho que eu faço. Você gosta do wine picking, né? Eu gosto do wine picking, sabe essa coisa? Angeben, Torcello, sei Já lá, tomou o Chardonnay deles? Não. Prove. Não. Eu É quero bom. ir lá, na verdade. Eu ainda não consegui visitar eles. Sei lá, Marco Luigi, do tipo, os produtores que... Você sabe mais ou menos o que esperar da Aurora, da Miolo, da Salton, da Valduga. Você sabe mais ou menos o que esperar. E mesmo dentro desses produtores, pra gente ser absolutamente justo, eu acho que tem coisas de qualidade mediana. Não me atrevo a dizer ruins, não me atrevo. E você tem outras coisas que talvez sejam subestimadas. Tipo, a Aurora não faz nenhum vinho bom? Não. A Aurora faz vinhos bons. Tá? Porque o pessoal tem aquele preconceito também, né? Aquela coisa, vinho brasileiro. Cara, tem muita coisa boa feita no Brasil. Muita coisa boa. E às vezes a preços que também vale muito a pena. Eu vou te assustar agora e te contar que a gente está chegando em quase 2 horas de conversa. E dá para ficar mais 8, se você não tivesse outros compromissos. Te falei? Queria te fazer 2 perguntas, porque eu abri caixinha, já que não é ao vivo, não dá para ler o chat, né? Não dá para um super chat aí que você paga para eu fazer a sua pergunta. Eu vou fazer de graça. Eu vou fazer de graça a pergunta que me fizeram. Pediram para você comentar o fundo de investimento que leva o seu nome. Como é que funciona? O que eles replicam? Né? O que é um fundo de investimento? E qual que foi o seu trabalho? Né? Por que ele leva o seu nome? Beleza. É uma pergunta muito boa, porque realmente é um negócio que a gente tem uma dificuldade, inclusive, de explicar. Em primeiro lugar, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento ele é um condomínio de investidores, né? Investidores se reúnem, colocam lá todo o dinheiro dentro de uma única conta. Isso aí tem um CNPJ próprio e tudo mais. Aí você contrata um administrador e um gestor que vão fazer investimentos com base no que está estipulado no estatuto do fundo. Tá? Eu estabeleci uma relação de parceria com uma gestora de investimentos, que é a Trópico Investimentos, né, cujos sócios eu conheço de longa data, tenho profunda admiração e respeito. Que basicamente qual é a ideia? Um dos produtos que eu ofereço atualmente é uma carteira com foco em investimento em dividendos. A grande questão é que não necessariamente as pessoas que querem fazer o investimento, que gostariam de fazer o investimento, querem operacionalizar o investimento. É aquilo que a gente estava falando lá atrás. Tem o cara que quer fazer e tem o cara, faz para mim. Eu não tenho condições de fazer para ele. O que a gente fez? Eu conversei com o pessoal da Trópico. A gente consegue fazer um fundo que consiga fazer o que eu faço na carteira de investimentos para quem não quiser fazer diretamente? E do tipo, isso aí ser a um custo razoável? Do tipo, Ricardo, acho que dá. Só que eles ainda viraram para mim e disseram, olha, a gente vai usar a sua análise, mas a gente vai adicionar a nossa expertise de gestão. Então, no que se traduz? Eu forneço análise para esse fundo. Só que a carteira desse fundo ela não é uma cópia fiel dos relatórios que eu emito. Eles basicamente pegam os relatórios que eu emito, analisam criticamente, achamos que isso aqui faz sentido, achamos que isso aqui não faz, achamos que isso aqui, considerando o tamanho do fundo, considerando
N outros fatores que saem ali daquele mundo de você ter uma carteira recomendada para você ter uma cota que você apresenta todo dia. Achamos que isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. E adicionalmente a gente tem a possibilidade de fazer coisas que você não faz dentro da carteira. Né? Sem entrar em grandes detalhes para não assustar o público, umas coisas do tipo operações de aluguel de ações, operações de financiamento, coisas que em teoria servem para melhorar na margem a rentabilidade do instrumento e que, por demandarem trabalho adicional do cliente, eu não recomendo fazer dentro da carteira, né, dentro dos relatórios que eu faço, mas que é válido fazer. Tá? Então, o fundo ele é uma réplica da minha carteira recomendada? Não é. Tá? Tem uma correlação muito grande entre a minha carteira recomendada e a carteira do fundo, tá? Mas assim, tem coisas que tem ações que eles têm em proporções diferentes do que eu tenho na carteira. Tem um ou outro caso que eu recomendei alguma coisa e eles, por decisão deles, optaram por não comprar. Da mesma maneira que existe uma ou outra posição, ou pode existir dentro do fundo uma ou outra ação que eu não tenho recomendação, mas que eles decidiram comprar. Tá? Eles não têm obrigação de seguir fielmente absolutamente nada. Ou, em outras palavras, eles não trabalham para mim. Né? A gente tem uma relação de parceria em que eles têm graus de autonomia em cima da gestão do fundo. Para quem que a gente pensou isso? Eu acho que isso faz sentido para quem pura e simplesmente não quer fazer, tá? Do tipo, prefiro que alguém faça para mim. Ou também pode fazer sentido para pessoas que, por estarem investindo valores pequenos, talvez não valha a pena o esforço delas fazerem elas mesmas sozinhas, até que elas tenham acumulado um patrimônio maior. Tá? Então, esse é o público que a gente pensou originalmente para esse fundo. Ele não é um fundo grande atualmente, até porque a gente tem uma postura muito discreta em relação a falar a respeito dele, fazer captação. A gente não empurra isso aí para ninguém. Mas assim, ele está indo bem, ele está agora em março, ele vai completar 1 ano de existência. O desempenho dele foi basicamente em linha lá com o índice de dividendos da B3, o que significa que nessa janela de tempo ele teve um desempenho melhor que o Ibovespa. Né? Porque o Ibovespa teve um desempenho ruim. Né? E o desempenho dele foi melhor do que o Ibovespa nesse período. Assim, é um pet project, digamos assim, da Trópico, do tipo, não é significativo para eles. Da mesma maneira, é uma coisa que me demanda muito pouco tempo adicional para fazer e acaba, inclusive, produzindo trocas muito interessantes lá, entre o pessoal deles e o meu lado também. E quem quiser adquirir participação no fundo, procura dentro da corretora ou do banco que opera, né? Sim, só que ele, inclusive, ele não está disponível em todos os bancos, em todas as corretoras. Quem porventura tiver interesse, talvez o melhor canal seja ir no site da Trópico, ver em quais plataformas ele está disponível. E caso, né, digamos que você é cliente da XP, por exemplo, tá? Enfim, uma grande corretora, mas é uma corretora onde o fundo não está disponível. Você tem a possibilidade de abrir uma conta para investir nele diretamente por meio da Trópico. Tá? Dá para fazer também, tá? Mas, enfim, eu acho que a melhor alternativa é dar uma passadinha no site deles. Nas minhas redes sociais também, de tempos em tempos, eu falo a respeito disso. Boa. E a outra pergunta é mais simples, mas eu acho que tem a ver com assuntos que você postava, né? Como é que você enxerga hoje ter um carro e usar aplicativo, ou comprar um imóvel, morar de aluguel, do ponto de vista financeiro? Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que existem diferentes momentos de vida que demandam de você diferentes posições. A partir de uma ótica estritamente financeira, é bom você comprar um imóvel? Não. A não ser que você faça uma compra de oportunidade que você comprou muito barato, ou que você esteja diante de uma condição de financiamento muito boa. Do ponto de vista estritamente financeiro, comprar um imóvel não é uma boa ideia. É muito melhor você usar o recurso que você teria para investir do que pagar um financiamento. Carro, mesma coisa. A não ser que você rode muito com o carro,
o investimento que você faz para comprar, adquirir e manter um carro, ele não compensa à luz do retorno que você poderia ter investindo o dinheiro do carro. Qual é a grande questão que eu acho que as pessoas perdem a mão? É que a vida não é feita só do tipo, o critério financeiro, ele não é o único que você tem que levar em conta para certas decisões da sua vida. Tá? Exemplificando, eu acabei de comprar um apartamento maior. Por que eu comprei um apartamento maior? Porque é um lugar onde eu quero ficar a longo prazo com a minha família e porque vai ter uma estrutura melhor para mim, para minha mulher, para meu filho. Né? Nesse contexto faz sentido. Ricardo, por que você não aluga? Porque quando você aluga um apartamento, você tem muito mais restrições a respeito do que você pode fazer nele. Você tem que pensar 2 vezes para trocar um maldito lustre. Né? E se você fica se restringindo naquilo ali para sempre, você passa a sua vida inteira vivendo do tipo não, aqui tá ok, mas não tá do jeito que você quer, do jeito que você gosta. É assim, é a sua casa. Você não pôde botar sua adega de 500 garrafas, né? Pois é. Eu vou dar um exemplo, assim, caso verídico. Eu comprei o apartamento. Eu acabei de instalar 5 aparelhos de ar-condicionado nele. Quem instalaria 5 aparelhos de ar-condicionado em um apartamento alugado? Jamais. Então o que você faz? Você fica passando calor. Nossa, que vida, show de bola. Uma coisa é você fazer isso por um certo período da sua vida. Mas a partir do momento em que você tem uma perspectiva de que a sua vida é mais ou menos aquilo ali, que ela tá... Tipo, você consegue olhar 10 anos para frente, faz sentido você fazer algumas coisas. Andar de Uber é muito melhor do que você comprar um carro. Se você é um cara solteiro, que tem flexibilidade de horário, etc e tal, sim. Mas o que você faz se você tem um filho pequeno doente às 2 da manhã e você chama a aplicativo e não tem carro? Faz o quê? Você sai correndo com ele no meio da rua? O Ícaro de Carvalho, agora recentemente, ele narrou de quando ele não dirigia. Um belo dia o filho dele teve lá alguma coisa e ele teve que sair correndo no meio da rua em busca de socorro. Por quê? Porque ele não tinha um carro. E aí entra outra questão que é... Hoje, graças a Deus, o investimento que eu preciso fazer para adquirir um carro ok, ele não é relevante à luz do tamanho do meu patrimônio. Então, assim, faz realmente sentido eu me privar e depender de outras pessoas e tudo mais? Se do tipo, o resultado final daquilo ali na minha vida financeira não vai ser tão grande assim? Eu prefiro ter um carro. Hoje em dia, para ser absolutamente sincero, hoje em dia eu tenho 2. Né? Porque eu tenho um meu, e como eu tô mudando para um bairro em São Paulo, que não é um bairro central, eu não posso mais contar com o Uber na minha porta em 2 minutos, então o outro carro ficou para Ana. E basicamente assim... Eu acho que existem coisas que fazem muito sentido você falar quando você é um jovem que mora no Itaim, na Vila Olímpia, do tipo, bonitinho. Mas imagina você virar para um cara que mora em qualquer cidade de, sei lá, menos de 100 mil habitantes, no interior do Brasil, e dizer para ele que ele não precisa ter carro. Como que você faz um negócio desse? Não dá. Do tipo assim, desculpa, você tem que ter carro pura e simplesmente porque você não tem outras alternativas de transporte. Como que você diz pro cara, não, você não tem que ter um carro porque não é um bom negócio? Amigo, sai da sua bolha. Entende? Não, todo mundo tem que viver de aluguel. Tipo, não é assim. Você tem que levar em conta outros... A nossa vida não cabe num Excel, Edja. Existem outros aspectos que a gente tem que levar em conta. A questão é, quando você pondera esses outros aspectos, você tem que colocar na balança também o aspecto financeiro, como um dos componentes que você está fazendo, que você está levando em conta. Então, assim, você vai comprar um imóvel? Beleza. Dependendo da condição, é um dinheiro que você está deixando de investir. Aquilo ali vai ter consequências a longo prazo para sua capacidade de poupança. Você consegue fazer poupança independentemente de pagar o financiamento? Beleza, amigo. Segue o jogo, segue em frente. Entende? Não dá para entrar numa cabeça muito xiita, assim, de... não, agora a minha vida vai girar em torno de juntar dinheiro para meus investimentos. Então eu vou morar dentro de uma caixa de papelão com a minha família para sobrar mais dinheiro para comprar Itaúsa. Que vida horrível você vai ter. A gente não quer ter uma vida horrível. A gente quer ter uma vida boa e garantir que o futuro também seja bom. É isso aí. Ricardo, a gente tem uma tradição aqui no podcast, uma tradição já de 5 episódios, onde o convidado precisa assinar a rolha
e depositar no vasinho que eu vou pegar aqui. Só um Muito minutinho, bem. deixa eu pegar a caneta. Aqui a caneta. Vamos escrever na rolha. Muito bem. Aí você deposita aqui. Pronto, temos 5 rolhas agora no vasinho do Tanino Cast. Faço voto de que muito em breve você tem que você tenha que ou substituir por um vaso maior, comprar um maior, é isso aí. ou começar a ter uma coleção de vasinhos, né? Sei lá. Cada temporada de Imagina Tanino que Cast. legal, olha. Cada Boa. temporada de Tanino Cast um vaso diferente. Ó, e uma coisa eu te garanto, você vai preencher com muitas folhas aqui, já fica o convite para os próximos. Não vou tomar o seu tempo aqui para a gente não estourar, mas, cara, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo enorme, cara. sensacional, foi muito legal. E a gente tem margem aí para discutir mais 1000 assuntos nos próximos episódios, né? 1001, com toda Isso aí. certeza. Obrigado Valeu, aí cara, pelo convite obrigado. mais uma vez. Saúde. É um prazer enorme. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. E aí, Saúde. quem nos assistiu, próximo episódio, meu amigo de Confraria de Vinhos, o publicitário Marcelo Aleme, que é o criador do perfil Monkey Stocks. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, saúde!